Depois de me dar essa oficina mecânica caindo aos pedaços por achar meu talento mecânico baixo demais, e me deixar 1 milhão de créditos estelares. Ele fugiu com minha mãe. Quando eles voltaram, ficaram estupefatos com tudo à sua frente. O antigo armazém dilapidado foi transformado na oficina de reparos de mechas mais forte da Terra, tudo porque eu despertei o sistema de mechas estelares. Usei 900 mil moedas estelares para trocar por 90 pontos estelares e então transformei o armazém dilapidado. Após uma série de operações do sistema, a oficina de reparos de mechas à minha frente poderia ser chamada de o mais avançado refúgio estelar sem problemas. Ao mesmo tempo, o sistema também me deu uma tarefa. Contanto que eu possa realizar com sucesso um aprimoramento estelar em 24 horas, posso obter a alma da máquina para despertar o talento da máquina. Isso instantaneamente iluminou meus olhos. A aliança enviou eletrodomésticos para a nova rede e rapidamente atraiu o primeiro cliente. San Yi, um mestre de mechas do Grande Imperador. O mecha de 3 estrelas do Grande Imperador, Lua Vermelha, que ele pilotava foi acidentalmente atingido por raios gama. Isso fez com que o esqueleto do mecha fosse penetrado diretamente. Quando ele ouviu que eu poderia consertar, mas o preço era de 1,5 milhão de moedas estelares. San Yi ficou chocado no local. Você deve saber que um mecha de 3 estrelas do Grande Imperador custa apenas 150 mil moedas estelares para comprar um novo. Mesmo que eu possa atualizá-lo para 4 estrelas da Terra, o preço é de apenas cerca de 200 mil moedas estelares. No entanto, por causa de seu amor pela Lua Vermelha, e nenhuma outra oficina de reparos de mechas em Yunhai poderia consertá-lo, San Yi ainda cerrou os dentes e concordou, mas não pôde deixar de suspeitar que eu era um especulador. O que ele não sabia naquele momento era que no momento em que a Lua Vermelha fosse consertada, ele ficaria tão animado que quase voaria. Depois de receber a remessa de San Yi, pedi a ele que esperasse lá fora e então invoquei o sistema. Usei 100 mil moedas estelares para trocar por 10 pontos estelares e então usei um aprimoramento de uma tecla. Com um pensamento, uma luz branca cobriu instantaneamente a Lua Vermelha, enchendo toda a oficina de reparos. Um trovão soou instantaneamente. Era como se um trovão de 9 céus estivesse caindo, e um toque de roxo apareceu, fazendo toda a oficina de reparos tremer. San Yi, que estava esperando no corredor, ficou instantaneamente chocado ao sentir a vibração. Ele pensou que eu não desmontaria a Lua Vermelha, certo? Agora que essa mudança aconteceu, sua expectativa diminuiu muito. Instantaneamente, um acesso de raiva surgiu em seu coração. Se ele realmente desmontar a Lua Vermelha, devo fazê-lo pagar o preço. Os olhos de San Yi estavam frios e seus dentes quase quebraram. Ser capaz de tirar 1,5 milhão de dólares de uma só vez. A enorme quantia de moedas estelares para consertar um mecha de 3 estrelas da Terra é suficiente para provar seu amor pela Lua Vermelha. E também mostra que seu status não é comum. Afinal, ter 1,5 milhão como dinheiro de bolso nessa idade. Existem apenas algumas famílias em todo Yunhai. San Yi é um membro da família San. Seu pai é o atual chefe da família San. Os negócios de sua família se espalham por todo Yunhai, e sua força atingiu o reino de quebrar estrelas de 5 estrelas. Isso não é considerado em todo o país inferior. Existências no topo, mas já é uma figura de destaque no mar de nuvens, no auge da pirâmide. Justamente quando San Yi estava aborrecida, minha voz veio da oficina. Você pode entrar. Suprimindo as emoções à beira de uma erupção vulcânica, San Yi entrou na oficina, olhando para sua Lua Vermelha, que havia sido renovada. Ela não pôde deixar de esfregar os olhos, sua boquinha ligeiramente aberta, e o ressentimento anterior desapareceu instantaneamente. Neste momento, a armadura da Lua Vermelha havia sofrido algumas mudanças. Ainda era vermelha. Mas esse vermelho era mais profundo do que antes, destacando uma sensação de sofisticação. E no corpo da máquina, que deveria ser monótono, uma faixa roxa apareceu, tornando a Lua Vermelha ainda mais dominadora. Quanto ao buraco chocante anterior, já havia desaparecido. Através das fendas da armadura, o brilho metálico preto era claramente visível. San Yi, que estava extremamente familiarizada com a Lua Vermelha, percebeu imediatamente que a Lua Vermelha à sua frente havia aumentado 2 metros. De 12 metros de altura para 14 metros. Se não fosse pela sua marca especial na posição da cabine. San Yi até suspeitou que eu tinha trocado diretamente a máquina para ela, mesmo que já tivesse uma resposta em seu coração. San Yi ainda subconscientemente me perguntou, chefe, esta é a Lua Vermelha? Depois de ouvir isso, eu sorri levemente. Claro, você pode tentar.
Os olhos de San-Yi brilharam e ela pulou. Chegou à posição da cabine. Já fazia muito tempo que ela não pilotava sua lua vermelha. Neste momento, ela deve aliviar sua saudade. Assim que pulou na cabine, suas mãos foram colocadas na posição de controle central principal. Era uma bola de cristal redonda. Conforme as mãos de San-Yi tocavam, a tampa da cabine se fechou instantaneamente. Então, linhas finas. Conectado de dentro da cabine atrás dela. Quase no momento da conexão, sua consciência se fundiu instantaneamente com a máquina. Os olhos da lua vermelha brilharam com uma luz vermelha deslumbrante. O potencial de crescimento foi realmente aumentado para Star Stepping. A voz de San-Yi veio do mesh. Mesmo depois do processamento mecânico, você ainda pode ouvir o espanto em seu tom. Apenas neste momento. San-Yi fechou os olhos, como se sentisse algo. De repente, ela abriu os olhos e colocou as mãos na frente dela. Arcos elétricos fracos instantaneamente envolveram as palmas da lua vermelha, e então interagiram, reuniram e giraram continuamente no ar, formando instantaneamente uma bola de trovão. Arcos elétricos roxos brilhavam e a luz do trovão surgiu, emitindo o som de 1000 pássaros cantando em uníssono, através dos olhos da lua vermelha. Vendo a bola de trovão em sua mão, o tom de San-Yi estava um pouco trêmulo. Como isso é possível? A lua vermelha realmente despertou uma habilidade de talento. Depois do choque, ela ficou ainda mais maravilhada comigo. O fato de um mesh da Terra ter uma habilidade de talento é quase inédito. Isso a fez sentir curiosidade sobre mim. Pronto, pode guardar. Se danificar meu equipamento, terá que pagar. San-Yi, que ainda estava sonhando acordada, foi despertada pela minha voz. Ela recolheu apressadamente a bola de raio em sua mão e saiu diretamente de lua vermelha. O que isso significa? Vendo minha expressão, San-Yi explicou apressadamente, eu estava preocupada que lua vermelha tivesse mais problemas. Deixe um contato para que eu possa confirmar se você, chefe, está na loja. Suas bochechas vermelhas. Fazem essa explicação parecer um pouco pálida e fraca. Eu não pensei muito nisso. E o Ivei concordou depois de pensar por um momento. San-Yi, depois de pegar minhas informações de contato, rapidamente guardou lua vermelha em seu bracelete e acenou para se despedir. Vendo aquela bela silhueta partir, eu sorri levemente e fechei diretamente a porta da oficina mecânica. Os cantos da minha boca se levantaram e minha expressão estava um pouco animada. Quando eu estava aprimorando lua vermelha, minha missão já estava completa. Só faltava receber a recompensa da missão. Só de pensar que eu estava prestes a despertar um talento, meu coração não pôde deixar de ficar um pouco excitado. Quando escolhi receber, uma força tremenda irrompeu instantaneamente em meu corpo. Meu cérebro sentiu uma dor aguda neste momento. Tudo diante de meus olhos pareceu retornar ao vazio. Neste momento, eu parecia estar em uma terra estéril. Diante da mudança repentina. Eu cerrei meus punhos. Em seguida, pedaços de metal voaram em direção ao meu corpo. Enquanto cobria todo o meu corpo, comecei a devorar e fundir constantemente. Parabéns ao anfitrião por despertar com sucesso o talento Sazas e a compatibilidade de todas as coisas. Ao ouvir a mensagem do sistema, minhas pupilas se contraíram e um pânico indescritível brilhou em meus olhos. Através da experiência anterior, eu pude entender o efeito da compatibilidade de todas as coisas, que é controlar e fundir as substâncias metálicas ao redor. Fortalecer meu próprio mecha. Em outras palavras, desde que haja elementos metálicos. Eu posso me fortalecer infinitamente. Com o desaparecimento da cena à minha frente, retornei à minha oficina mecânica novamente. Neste momento, inúmeros pontos de luz começaram a se reunir no meu mar de consciência. Antes, eu não conseguia vê-los. Esses pontos de luz são o poder mental, a fonte de poder dos mechas. É só que o poder mental à minha frente é muito instável. Parece um pouco fraco e não é muito obediente. Está sempre tentando se jogar em mim. Jin, detectado que o anfitrião despertou um talento. O sistema de cultivo da Sutra Estelar é ativado. Deseja gastar 100 pontos estelares para trocar pelo método de cultivo da Sutra Estelar da Verdade? Primeira camada do método de cultivo da Sutra Estelar. Depois de ouvir, não hesitei. Imediatamente escolhi trocar. Não tem jeito, este é o método de cultivo da Sutra Estelar de nível mais alto. Pegue isso para testar um mecânico de mechas. Qual mecânico de mechas pode suportar tal teste? Olhando para meus 1,5 milhão de moedas estelares recém-adquiridas. Em um instante, restaram apenas 500 mil, derramei lágrimas de arrependimento, esperando não me decepcionar. Com uma explosão, a cena diante de mim mudou novamente.
como se estivesse dentro de um universo. Um céu estrelado e brilhante, de repente uma figura enorme como uma galáxia chamou a atenção. Coberto de luz das estrelas por todo o lado, a enorme cabeça conectada ao corpo profundo, atrás do buraco branco. A cauda gigante como uma estrela, a boca gigante se abre e uma sucção é transmitida, apenas para ver uma estrela na frente da baleia gigante ser sugado para seu abdômen. Sutra estelar engole chuva de rios de estrelas. Estrelas são apenas para aperitivo. O rio de estrelas inverte e as estrelas se movem. Eu volto para a loja de reparo de mechas, mas neste momento em minha mente já existe um método de respiração. Apressadamente sentei-me de pernas cruzadas no chão, de acordo com o método de respiração em minha mente. Comece a operar seu próprio poder, absorvendo o poder das estrelas ao redor, à medida que o método de respiração do Sutra Estelar é operado. Os pontos de luz originalmente esparsos ao seu redor começaram a crescer rapidamente, e inúmeros pontos de luz ao redor jorraram instantaneamente, formando uma maré de poder estelar, e eu estou no centro desta maré de poder estelar, sob a nutrição da maré de poder estelar. Meu reino começou a subir rapidamente, eu não tenho um mesh, e o dinheiro no meu cartão. Apenas 500 mil moedas estelares. Não consigo comprar um mesh espacial, muito menos este mesh. Tem que ser compatível comigo em todas as coisas e corresponder ao meu talento, o que é ainda mais difícil. Sentindo minha atual pobreza, minha crença em ganhar dinheiro é mais forte do que nunca. Quanto ao preço da troca subsequente do método de respiração do Sutra Estelar, eu não olhei. Olhar para ele só aumenta os problemas. De qualquer maneira, eu não posso pagar. Justamente quando eu estava fazendo uma descoberta. No edifício móvel do centro da cidade de Yunhai, um homem de rosto quadrado de meia-idade de repente franziu a testa. Olhando para minha localização, meu olhar ficou surpreso. O que está acontecendo? Por que o poder das estrelas está em tumulto? Uma nova estrela está chegando. Mas a Star Network não emitiu um aviso. Deve ser causado por uma mudança de direção na maré de energia estelar de curta duração, depois de uma simples análise. O homem retraiu o olhar, olhou para um documento à sua frente e bateu na mesa com o dedo indicador da mão direita. Rexexia? O que a família Xie está tentando fazer? Justamente neste momento, a porta do escritório do homem foi aberta, e San Yi entrou na sala animadamente. Pai, eu tenho boas notícias para te contar. Vendo a chegada de sua preciosa filha, San Yi instantaneamente guardou sua frieza anterior, trocando para um sorriso amigável. Será que Lua Vermelha foi consertada? O sentimento da minha filha por Lua Vermelha. Ela vê com seus próprios olhos, e também considerou enviar Lua Vermelha para reparos, mas eles estão atualmente propositalmente ocupados. Eles devem cultivar constantemente para lidar com o próximo grande exame de mecha. Essa ida e volta inevitavelmente terá algum impacto. Ele também sugeriu que San Yi trocasse de mecha. Não resta muito tempo para Lua Vermelha. Vendo nesses dias o olhar sombrio de sua própria filha, San Yi também se sentiu muito mal. Agora, vendo o sorriso de San Yi novamente, sem pensar muito, deve ser que Lua Vermelha foi consertada, enquanto se alegra por sua filha. Ele também não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Não sei qual mestre veio a Yunhai. San Yi ergueu o chá na mesa e tomou um gole. A taxa de reparo provavelmente não é barata, certo? San Yi ouviu as palavras e uma voz um pouco animada saiu. Não é caro, apenas 1,5 milhão. Depois de ouvir isso, San Yi cuspiu o chá que acabará de entrar em sua boca, e rapidamente estendeu a mão para limpar a água do chá no canto de sua boca, olhando para sua filha com descrença. Querendo confirmar se ele ouviu errado, 1,5 milhão de moedas estelares, San Yi colocou as mãos na cintura, levantando o queixo. Completamente como uma princesa. Como ousa enganar a filha de San Yi? Mesmo o mestre de reparo de mechas de nível estelar deve dar uma explicação. A raiva de San Yi já estava aumentando. Um mecha grande de 3 estrelas, um produto com um preço de apenas 150 mil moedas estelares. Na verdade, cobrou uma taxa de reparo de 1,5 milhão. Isso não é pura exploração? Quem diria que depois de ouvir as palavras de San Yi, uma exclamação de repente veio de fora da porta. O quê? 1,5 milhão de moedas estelares? O que vocês dois estão escondendo de mim? San Yi e San Yi tinham 7 pontos de semelhança. Uma mulher vestida de maneira elegante entrou no escritório um pouco ansiosa, olhando constantemente para o pai e a filha na sala. Com um olhar inquisitivo. Vendo-a entrar, os dois, pai e filha, fecharam a boca tacitamente. Ambos conheciam bem o caráter dela.
Não importa o motivo, envolvendo uma quantia tão grande de dinheiro. Ela ficaria furiosa. O silêncio é a melhor resposta. Depois de pensar, Sun Yu soltou uma risada e gesticulou para Sun Yi com seus olhos. Não, não. Estamos falando daquela garotinha, Liu Han. Para obter a qualificação de admissão antecipada da academia de voo, ela gastou 1,5 milhão de moedas estelares. Sun Yi entendeu diretamente o que Sun Yu queria dizer e assentiu freneticamente ao lado. Ela ouviu as palavras, embora ainda estivesse um pouco confusa. Mas suas emoções se acalmaram muito. Ela revirou os olhos para os dois e saiu, vendo-a sair. Os dois, pai e filha, imediatamente suspiraram de alívio. Então Sun Yu abaixou a voz e disse: leve-me para encontrar aquele vigarista. Sun Yi balançou a cabeça ao ouvir as palavras. O chefe Su não é um vigarista. Ele também deixou meu Van Junho Lua Vermelha despertar uma habilidade de talento. Sun Yi balançou a cabeça desamparadamente com uma expressão atordoada ao ouvir as palavras, sentindo que sua filha havia sido enganada a ponto de começar a dizer bobagens. O despertar da habilidade inata do grande imperador Mesh é praticamente uma fantasia. Sun Yi viu a expressão de descrença no rosto de seu pai. Com um leve sorriso no canto da boca, ela disse: não acredite, vamos para o campo de treinamento. Eu vou te mostrar algo. Vendo sua filha com essa aparência, Sun Yu acariciou a cabeça de Sun Yi com carinho. Pai e filha logo chegaram ao campo de treinamento da família. Dizer que é um campo de treinamento não é muito diferente de um campo normal. A única diferença é que o campo de treinamento é coberto por uma camada de barreiras eletromagnéticas para evitar que as consequências das batalhas de meshes causem danos a objetos externos. Sun Yu, como um piloto de mesh destruidor de estrelas, naturalmente não usaria seu próprio mesh para lutar. Ele selecionou um mesh de sparring no armazém. Este mesh de sparring produzido em massa é diferente de um mesh real, tanto em material quanto em equipamento. Mas como um piloto de mesh destruidor de estrelas, Sun Yu ainda não teria problemas em usá-lo para lutar contra um piloto de mesh do Grande Imperador. Vendo seu pai entrar no mesh de sparring, Sun Yi ficou um pouco insatisfeita. Pai, você está me menosprezando? Por que você está usando um mesh de sparring? Sun Yi parecia irritada. Sun Yu viu isso e sorriu levemente. Não importa. Você não quer ver o quanto sua lua vermelha melhorou? Não é uma luta de verdade. Os custos de manutenção do nosso armazém são muito altos. Ao ouvir isso, a raiva de Sun Yi diminuiu um pouco. Então ela estendeu a mão para o bracelete em seu pulso. Uma explosão de luz branca brilhou. A lua vermelha do exército apareceu instantaneamente no campo de treinamento. Sun Yi deu um salto profundo e entrou no interior da lua vermelha do exército. A fumaça vermelha dançou apressadamente. Os olhos da lua vermelha do exército brilharam, vendo a mudança na lua vermelha. As sobrancelhas de Sun Yu no mesh de sparring se levantaram ligeiramente. Parece que aquele mecânico tem alguns truques na manga. O nível de potencial da lua vermelha foi pelo menos elevado para nível de pisar nas estrelas. Apenas a melhoria no potencial vale 500 mil moedas estelares, mas o preço de 1,5 milhão ainda é um pouco alto. Naquele momento, a voz de Sun Yu parou abruptamente, através do mesh de sparring. Seus olhos olharam fixamente para as mãos da lua vermelha do exército. Arcos elétricos circulavam como dragões, e bolas de trovão convergiam, emitindo o som de 1000 pássaros cantando em uníssono. A lua vermelha do exército empurrou as mãos para a frente, e as bolas de trovão flutuaram lentamente, formando instantaneamente um raio de luz de trovão. O raio de luz serpenteava no ar, como uma serpente de trovão enrolada, assustando a todos. Neste momento, todos sentiram um leve formigamento. O poder deste trovão era muito maior do que o de uma arma eletromagnética, e poderia ser comparado a um canhão eletromagnético de grande calibre. Esta é a habilidade inata despertada pela lua vermelha do exército, presa de serpente relâmpago. Conforme a luz do trovão desaparecia gradualmente, o mesh de sparring original havia se tornado uma pilha de carvão queimado. Uma leve fumaça preta saía do corpo, como uma pilha de carvão preto queimado. O corpo caiu, revelando Sun Yu, que estava envolvido em seu interior. Este piloto de mesh destruidor de estrelas. Observando atônito a poeira vermelha carmesim à frente, Van Junho Hongyu sentiu uma mistura de emoções conflitantes e palpitações no coração. Finalmente, ele deu um sorriso um tanto constrangido. Ha ha ha, como esperado da minha filha mais orgulhosa. Sun Yi sorriu ao ouvir isso. E então, eu não te enganei, certo? Este é o talento que o chefe Su despertou para Van Junho Hongyu. Qual é o poder?
mesmo com ondas em seu coração. Sanyu não pôde deixar de sorrir sarcasticamente ao ouvir as palavras de sua filha. Não é ruim, mas a máquina de sparring é apenas uma máquina de sparring, afinal. Não consegue refletir a força de sua habilidade de talento. Que tal eu trocar meu mecha? Vamos tentar de novo, para testar o poder de sua habilidade de talento. O rosto bonito de San-Yi, que ainda estava orgulhoso, ficou sombrio. Ela pensou consigo mesma, é esse o desejo de vencer de um homem de meia idade? Ele não estava disposto a usar seu próprio mecha antes, é uma mudança tão rápida. Pensando bem, San-Yi naturalmente não recusaria. Mesmo para ela nem sempre conseguia ver o mecha de seu pai. Além disso, lutar contra ele também é uma oportunidade para ela, e ela imediatamente concordou. Sanyu deu um suspiro de alívio. Se realmente se espalhasse, seu digno mecha Starbreaker seria derrotado por um mecânico de mecha da Terra. Mesmo que ele perdesse para sua própria filha, ele inevitavelmente perderia a cara. Da mesma forma, ela realmente queria saber qual é o poder da presa da serpente do trovão. Com um leve toque de sua mão direita no vazio, uma luz negra acompanhada por um trovão escuro brilhou. Instantaneamente, um mecha todo azul, com nuvens enroladas nele e um brilho metálico azul claro nas articulações e ossos. Feito de aço secreto de material raro, com 4 lobos voando nas mãos, um mecha de 100 metros de altura ergue-se no ar. Aparecendo acima do campo de treinamento, mecha Starbreaker do tipo Força, Azur, habilidade de talento, rosto azul. O rosto do céu, queima o mundo e não descansa. Diante do lobo azul, mesmo Van Junho Hongyui, que já tem 14 metros de altura. É como um bebê, incapaz até de levantar a cintura, mesmo que estivesse preparado psicologicamente. No momento em que viu o mecha Starbreaker com seus próprios olhos, os olhos de San-Yi não puderam deixar de revelar um desejo por ele. Esta é a aparência que um mecha deveria ter, um mecha que pode realmente cruzar o espaço sideral. Vendo Van Junho Hongyui olhando para cima, Sanyu não pôde deixar de sorrir maliciosamente. Não se preocupe, 1 metro é um nível de talento. Contanto que você esteja disposto a trabalhar duro, você definitivamente se tornará um mecânico de mecha Starbreaker no futuro, e até mesmo alcançar um reino superior. Eu entendo. Uma voz mecânica veio de Van Junho Hongyui, e você podia ouvir a determinação nela. Depois de ver o mecha Starbreaker com seus próprios olhos, o objetivo de San-Yi ficou mais claro. Ela definitivamente se tornaria uma mecânica de mecha Starbreaker. E até mesmo impactar o reino da nebulosa e o mecânico de mecha em Tian de nível superior. Então, ela pilotaria o mecha para viajar pelo espaço sideral. Destrua estrelas com uma mão, pise nos orgulhosos do céu. Vamos, mostre sua habilidade de talento. Deixe-me ver o quão forte ela realmente é. A voz de Sanyu saiu de Kangwang, com um toque de expectativa. Afinal, a máquina de sparring agora tinha materiais de qualidade muito baixa, e a destruição não pode mostrar o poder específico do dente de cobra trovejante. Ao ouvir isso, San-Yi pilotou Lua Vermelha em rápida retirada, levantando as mãos acima da cabeça, o trovão ondulando e arcos elétricos piscando. Uma bola de trovão 2 vezes maior do que antes se formou instantaneamente no topo da Lua Vermelha de Van Junho, e os braços da Lua Vermelha de Van Junho balançaram. King Ji esregou faíscas devido à força excessiva, o trovão explodiu, a luz do trovão brilhou e espiralou no ar. Como uma cobra trovejante abrindo sua boca sangrenta, 2 dentes trovejantes afiados apunhalaram diretamente a armadura bloqueada por Kangwang. A luz do trovão instantaneamente cobriu o corpo de Kangwang, e arcos elétricos instantaneamente permearam os ossos sob a armadura, sentindo o formigamento trazido pela corrente elétrica. Kangwang acenou levemente com os braços, e uma onda de ar explodiu instantaneamente o arco elétrico, um momento do solo do tamanho de Jinfen. Até mesmo a lua vermelha de Van Junho foi balançada por essa rajada de vento. Este é o poder de um mecha destruidor de estrelas, apenas um golpe casual. Pode facilmente resolver a habilidade de talento do mecha da Terra e fazê-lo tremer. Essa é a razão pela qual Sanyu não travou seu alvo em lua vermelha de Van Junho. Um sentimento de frustração surgiu espontaneamente, e San-Yi em lua vermelha de Van Junho silenciosamente abaixou a cabeça. Eu perdi. Em Kangwang, Sanyu também não estava realmente calmo. O poder dos dentes de cobra trovejantes excedeu em muito suas expectativas. Lua vermelha de Van Junho era apenas um mecha estrela da Terra. Mas este golpe tinha o poder de uma estrela da Terra 6. Isso mostra que os dentes de cobra trovejante são extremamente adequados para o próprio talento de trovão de San-Yi.
Também são métodos de ataque baseados em trovões, mas nem todos podem ter esse grau de adequação com Sun Yi. É uma coincidência ou, de repente, na mente de Sun Yu, surgiu uma suposição ousada. Essa suposição a assustou. Ela suspeitou que esse dente de cobra trovejante foi criado especificamente para ela depois que eu soube do talento de Sun Yi. Não apenas pode permitir que o Mesh da Terra desperte o Mesh de talento, mas também pode fazer com que a habilidade de talento e o Mesh liberem uma combinação perfeita. Sun Yu já não conseguia adivinhar qual era o nível de minhas habilidades de reparo de Mesh. Então ela baixou a cabeça e confortou um pouco. Sun Yi, que estava um pouco deprimida, seu golpe é muito forte, pelo menos atingiu o poder de uma estrela da Terra 6. Você deve aproveitar bem esse poder. Quando o nível de força mental aumentar, você definitivamente será capaz de fazer um nome para si mesma, já tendo deixado Lua Vermelha de Van Junho. Sun Yi ficou atordoada quando ouviu isso. Ela conhecia muito bem a personalidade de seu pai, embora ele a amasse muito. Mas ele não brincaria sobre esse assunto. As palavras de Sun Yu dissiparam completamente a escuridão anterior. Seu coração estava cheio de esperança novamente. Sun Yu não sabia o que Sun Yi estava pensando, mas ficou muito interessado em mim. Sun Yu não sabia o que Sun Yi estava pensando, mas ficou muito interessado em mim. Mas ela não deixou Sun Yi me levar para vê-lo, na opinião dela. Um mecânico com tais habilidades deve ser extraordinário. Se ela usasse o relacionamento de ir para se aproximar da pessoa, inevitavelmente a pessoa não prometeria levemente a ir. Não se pode, por desejos egoístas, afetar o futuro de sua filha. Ao mesmo tempo, dentro da oficina de mecânica Xingyi, após o negócio de Sun Yi, a oficina de mecânica de hoje parece particularmente deserta. Depois de me tornar um mestre de mechas estelares, examinei rapidamente os parâmetros detalhados e os preços de vários mechas estelares, mas não encontrei um mecha que correspondesse ao meu talento de compatibilidade universal. Minhas exigências não são altas, apenas uma aparência impecável e desempenho equilibrado, de preferência um guerreiro hexagrama. O mais importante, claro, é a forte compatibilidade. Somente assim posso exercer o verdadeiro poder da compatibilidade universal. Quanto a ter ou não talento para mechas, não é importante para mim. De qualquer forma, todos podem ser aprimorados. No entanto, mesmo assim, entre dezenas de milhares de mechas estelares, ainda não encontrei aquele que me agrada. Justamente quando eu estava perdido, a voz do sistema soou repentinamente, sentindo o desejo do hospedeiro. Agora emito uma tarefa aleatória: construir pessoalmente um mecha para seu próprio uso, prazo de 1 semana. Recompensa da tarefa: controle absoluto da oficina de mecânica interestelar, barreira de defesa de nível em Tian. Auxílio da tarefa: abrir as habilidades de herança abaixo da oficina de mecânica de nível 3 estrelas para o hospedeiro aprender. No momento em que o lembrete do sistema apareceu, levantei-me diretamente com um pulo de carpa. Controle absoluto da oficina de mecânica interestelar. Vendo isso, não senti nada, mas a barreira de defesa de nível em Tian é uma coisa boa. A existência mais forte na Aliança da Estrela Azul, estimo. É um mestre de mechas em Tian. Tais existências podem ser contadas em uma mão. Se eu tiver esse nível de barreira de defesa em minha oficina de mecânica interestelar, posso não ter medo de nada. Quem quer que seja, terá que pensar bem. No momento em que aceitei a tarefa, uma nova opção foi aberta no painel do sistema. Auxílio da tarefa: habilidades de herança abaixo da oficina de mecânica de nível 3 estrelas. Coloquei meu dedo nas habilidades de herança. Uma variedade deslumbrante de habilidades de herança apareceu diante de mim. Habilidades de herança da oficina de mecânica de 1 estrela. Troca de exoesqueleto de mecha. Habilidades de herança de 2 estrelas. Filme reflexivo de armadura. Habilidades de herança de 3 estrelas. Aumento explosivo de energia do núcleo, etc. Olhando para as várias habilidades diante de mim, lágrimas escorriam pelo canto da minha boca. Então, ainda escolhi a porta mais baixa, oficina de mecânica, do básico ao avançado. Afinal, o eu atual é apenas um mecânico júnior. Não consigo entender técnicas muito profundas. Só posso aprender o conteúdo mais básico com lágrimas nos olhos. No momento em que selecionei, um livro grosso apareceu em sua mão. Não sei se foi porque despertou o talento SSG. E por se tornar a razão do estúdio de mechas do céu, o conhecimento que eu não conseguia dominar antes, agora está um pouco à mão. Em apenas 2 horas, dominei completamente a tecnologia do estúdio de reparo de mechas de nível intermediário, tornando-me um técnico qualificado de nível intermediário. Olhei para o talento lá fora,
e eu e o livro saímos da loja de reparo de mechas interestelar e voltamos para casa. Olhando para a sala de estar um pouco vazia, balancei a cabeça impotente, talvez essa seja a angústia de crescer. Enquanto falava, liguei diretamente o computador interestelar na sala de estar e, em seguida, abri algumas transmissões ao vivo, aumentando o som ao máximo. Minha casa está localizada em uma área nobre no centro da cidade de Yunhai, que presta atenção a um andar por família, e o efeito de isolamento acústico é excelente. Não incomodará as pessoas. No passado, meus pais estavam em casa e eu não ousava fazer isso, mas agora. O céu é o limite para os pássaros voarem, e o mar é o limite para os peixes saltarem. Hoje estive ocupado o dia todo. Tenho que relaxar, em uma nave espacial que voa para fora da Aliança Nanshin, Sunantian, que estava descansando com os olhos fechados, de repente estremeceu. Um calafrio subiu lentamente ao longo de sua espinha, fazendo-o ter um pressentimento sinistro, e Zoumoyun foi acordado por seus movimentos. Agarrou um pedaço de carne macia em sua cintura e fez uma grande rotação de 180 graus, machucando-o e fazendo-o gritar. Uma manhã, fui à loja de reparo de mechas interestelar com olheiras, determinado a mudar para melhor. Estabeleci a pequena meta de me tornar um técnico de mechas interestelar hoje, e justo quando eu estava me preparando para começar o estudo de hoje, o sistema pediu influência. Jim, sua loja recebeu uma avaliação de 5 estrelas. Por favor, preste atenção para verificar, não precisa pensar para saber que foi Sam aí quem deu. Porque desde ontem até agora, ela é a única cliente, mas pelo menos tem a primeira avaliação positiva. Os trolls devem calar a boca. Pensando assim, continuei olhando para a área de comentários. Vi que sob o comentário de Sam Yi, mais de 100 andares haviam sido empilhados em algum momento. De onde veio o agente? Diga-me, quanto custa um? Se tivermos dinheiro, vamos ganhar juntos. Vendo isso, minha pressão arterial quase subiu. Felizmente, parei de olhar para a área de comentários para não me punir, e primeiro melhorei meu nível de reparo de mechas. Mas assim que me sentei, a campainha tocou e a porta automática se abriu. Uma garota não muito alta, mas com um capital extremamente rico, apareceu na entrada da loja de reparo de mechas. A garota usava uma boina. Ela também usava uma máscara rosa, parecendo ter muito medo de ser reconhecida, no momento em que me viu. A garota perguntou suavemente, "Você é o chefe Su?" Eu acenei com a cabeça ao ouvir isso. E retribui com um sorriso brilhante, "Sou eu, como posso ajudá-lo?" Cachos soltos descansavam sobre seus ombros, parecendo incrivelmente suaves, e eu não consegui evitar a sensação de que a garota na minha frente parecia estranhamente familiar. Mas eu não conseguia colocar onde a tinha visto antes. "Olá, chefe, sou Xiao Menjan. Eu vim por recomendação de An Yi. Você é realmente incrível, sendo capaz de consertar a lua vermelha." Os olhos de Xiao Menjan já mostravam um olhar de admiração, mas logo. Ela percebeu o livro na mesa intitulado Reparo de Mesh, do iniciante ao avançado, e sua mente ficou cheia de perguntas. Justamente nesse momento, eu de repente bati palmas, assustando Xiao Menjan, que se encolheu. Ondulações momentâneas, Xiao Menjan percebeu que eu a reconhecia, e todas as suas suspeitas foram descartadas. Em sua mente, já que eu era seu fã, então eu não poderia ser um vigarista. Eu vim procurar o chefe Su para uma atualização. Por favor, é possível? O tom de Xiao Menjan era um pouco incerto. Ela tinha ouvido falar que... Minhas habilidades eram realmente incomparáveis, embora o preço fosse muito caro, mas como um mecânico de mechas de nível estelar. Um preço alto era razoável. Sua preocupação era que ela tinha ouvido falar que mecânicos de mechas de nível estelar tinham seus próprios temperamentos, e se eles não estivessem dispostos, não havia nada que ela pudesse fazer. Eu hesitei ao ouvir isso, afinal, eu não sabia quantos pontos estelares uma atualização exigiria. Então eu pedi a ela para trazer seu mesh para dar uma olhada. Fale, eu disse enquanto caminhava em direção à primeira sala de reparos. Xiao Menjan viu isso e rapidamente o seguiu, presumindo que eu já havia concordado, e agora estava muito ansiosa. Xiao Menjan era de fato uma celebridade da internet, mas ela também tinha outra identidade, a primeira aluna do primeiro ano da Universidade Estelar. A Universidade Estelar está localizada na capital da província de Nanjiang, Yundu, e está classificada em toda a Aliança Estelar. Pode estar entre as 100 melhores universidades. Na Aliança Estelar Azul, apenas 8 universidades conseguem estar entre as 100 melhores. A China sozinha ocupa 4. O que ilustra o valor de um diploma da Universidade Estelar. O que permitiu que Xiao Menjan se destacasse na Universidade Estelar foi naturalmente
Seu talento de nível S, aniquilação ardente do céu, cuja qualidade da experiência está acima da chama azul, o poder do sol e da lua e a essência do céu e da terra. É um dos poderes falsos do mundo, possuindo calor absoluto, e qualquer coisa que tocar será reduzida ao nada. Depois de chegar à sala de reparos, Xiaomeng já não hesitou e tocou diretamente sua pulseira. Um mexe vestindo uma saia longa de armadura dourada, usando 4 deusas e 5 espíritos na cabeça, e asas mecânicas com pontas afiadas como lâminas. Jatos de partículas na parte traseira, carregando um leve brilho dourado, apareceram na sala de reparos. A edição limitada da armadura de terra deusa 5, 16 metros de altura e 32 toneladas de peso, embora seja uma armadura de terra. Mas devido ao seu material de núcleo especial, tem uma certa possibilidade de romper a armadura do céu e se tornar uma armadura de passo nas estrelas. Olhando para a deusa 5 da armadura dourada, como uma obra de arte, não pude deixar de sentir que a pedra vermelha realmente dá dinheiro. Embora seja uma armadura de terra, esta deusa 5 da armadura dourada é pelo menos o dobro do preço da lua vermelha. Felizmente, esta também é uma armadura de terra, os pontos estelares necessários não devem ser muitos. Pensando nisso, caminhei lentamente até a deusa 5, estendi meu braço direito para limpar a armadura dourada em seu corpo, detectei a armadura de 9 estrelas da terra. Atende às condições de fortalecimento interestelar. Como o nível da armadura atingiu os requisitos de atualização, é necessário um fortalecimento de segunda ordem. O fortalecimento requer 100 pontos estelares. Você gostaria de fortalecer? O fortalecimento de segunda ordem pode atualizar a armadura-alvo. Enquanto aumenta a ordem do equipamento da armadura-alvo em uma ordem, o núcleo aumenta em uma ordem e desperta a habilidade de talento intermediário. Despertar aleatório de atributos de especialidade. Após examinar, olhei para San Yi. A promoção é possível, mas o preço pode ser um pouco caro, cerca de 20 milhões de moedas estelares. Sem problemas, não são só 20. Estava prestes a falar. San Yi ficou um pouco confusa. Ela também ouviu que eu cobrei para consertar a lua vermelha. Cerca de 10 vezes o preço de mercado. Agora, para ela, tornou-se 40 vezes. Isso a deixou um pouco atordoada. Então, San Yi usou diretamente um ataque fofo, tentando usar o fato de que eu era fã dela. Para me derrotar. Irmão Su, parece que não tenho tanto dinheiro. Você pode me dar um desconto? Ao ouvir isso, meus olhos também se estreitaram em uma linha. Minha atitude mudou muito. Não há nada que eu possa fazer então. Vendo meu olhar cheio de desprezo, San Yi sentiu uma leve pontada no coração. Eu já não queria dizer, mas hoje fui desprezado. San Yi também ficou irritada. Disse diretamente sua exigência. Ok, 20 milhões serão 20 milhões. Minha exigência é que a habilidade de talento deve ser despertada e o potencial da deusa marcial da armadura dourada deve ser elevado ao seu coração. Se você puder fazer isso, vou transferir o dinheiro para você agora. Neste momento, o espírito de luta da garota foi completamente aceso. San Yi já disse isso. Eu naturalmente estou feliz. Então, assine o contrato. Talvez eu possa te dar uma pequena surpresa. Depois de confirmar cuidadosamente que não havia problemas, San Yi assinou o contrato. Depois de receber o dinheiro com sucesso. Meu coração se alegrou. Ok, espere um pouco. Vendo quão diferente eu fiquei depois de ganhar dinheiro, Xiaomeng ficou petrificado, enquanto eu já estava caminhando alegremente. Cheguei à oficina e olhei para a valquíria de armadura dourada na minha frente, um pouco relutante em largá-la. É essa preciosidade que me permitiu roubar 20 milhões de moedas estelares. Tenho que me esforçar mais tarde. Deixe-a despertar um talento decente. Pensando nisso, coloquei minha mão direita na armadura dourada da valquíria. Com uma explosão de luz branca, o aprimoramento de segunda ordem começou oficialmente, e a temperatura em toda a sala começou a subir. Onda de calor veio em minha direção, seguida por um brilho dourado, com uma textura térmica vermelha brilhante e rompendo. Era difícil olhar diretamente para ele. Essa mudança de temperatura fez Xiaomeng, do lado de fora da oficina, ser deixado para trás. Ele olhou apressadamente na direção da oficina, murmurando para si mesmo. Este é o talento do atributo fogo. Na verdade, um talento foi despertado. Parece que o dinheiro não foi gasto em vão, embora o dinheirinho tenha sumido. Mas o fato de sua força poder ser aprimorada, isso melhorou muito o humor de Xiaomeng, olhando para ela com expectativa. A porta da oficina que estava prestes a se abrir, neste momento, a porta mecânica se abriu lentamente.
Uma onda de calor ainda mais feroz veio em sua direção. Mesmo Xiao Menjian, que possuía talento de experiência, sob essa aura vermelha quente. Ela sentiu um leve desconforto, mas logo se adaptou, e algumas estrelas brilharam em seus olhos. Ela entrou lentamente na oficina, e a cena que viu fez seus olhos se arregalarem e sua respiração ficar ofegante. A valquíria de armadura dourada à sua frente já pode ser chamada de valquíria de ouro fino. A armadura dourada original foi renovada. Transformou-se em um ouro fino mais discreto, com padrões de chamas douradas sobre ele, lentos e realistas. Como se estivesse queimando, a altura do mesh também aumentou diretamente de 16 metros para 22 metros. É um pouco mais forte do que o mesh estelar de segundo nível comum. O mais importante é a mudança em seu núcleo. O núcleo do mesh da Terra geralmente usa a pedra da Terra. O núcleo da valquíria de armadura dourada é especial, usando uma variação da pedra da Terra. Com cerca de 30% de base de pedra de luz, e agora seu núcleo mudou completamente para mangon, que é uma fonte de energia acima da pedra de luz. Geralmente, meshes de passo estelar usam mangon, que tem o potencial de se tornar um mesh quebra-estelar, ou seja, a atual valquíria de ouro fino, ao entrar no mesh do céu, tem a possibilidade de se tornar um mesh quebra-estelar. Apenas com essa mudança, Xiao Menjian sentiu que seus 20 milhões de moedas estelares valeram a pena. O preço de qualquer mesh quebra-estelar no mercado é superior a 100 milhões, sem mencionar que a aura agora aprovou. A valquíria de ouro fino também despertou um talento extremamente forte. Isso é simplesmente uma pechincha. O olhar de Xiao Menjian para mim neste momento não era mais tão cheio de ressentimento como antes, mas sim de infinito respeito. Seus olhos já belos agora tinham ainda mais umidade, parecendo encantadoramente eternos. Obrigado, chefe Su, posso subir e experimentar agora. Eu disse, propositalmente criando suspense. Então vá sentir a pequena surpresa que eu mencionei antes. Xiao Menjian ficou chocionado ao ouvir isso. Ele pensou que o aumento do núcleo e dos materiais da valquíria dourada já era a surpresa que eu havia mencionado antes. Inesperadamente, não era isso. Com a entrada de Xiao Menjian, os olhos da valquíria dourada brilharam. As asas mecânicas nas costas se abriram diretamente, como um anjo abrindo suas asas, e ele moveu o corpo da máquina algumas vezes. Xiao Menji ergueu as sobrancelhas, e a valquíria dourada, que estava originalmente na minha frente, instantaneamente chegou atrás de mim. A onda de ar soprava a aura circundante, fazendo um som tilintante, o tom animado de Xiao Menjian. Estava até tremendo um pouco. Isso poderia ser a habilidade especial Passo Suave? Mesmo que ela já me considerasse uma pessoa divina. Mas ela nunca pensou que a pequena surpresa na minha boca seria na verdade uma habilidade especial. E ainda por cima, o Passo Suave, uma habilidade especial quase divina. Principalmente, quem se importa em chamar isso de pequena surpresa? Onde isso é pequeno, é tão grande que é insuportável. A técnica do Pai Celestial é certamente muito forte, mas em comparação com a habilidade especial, é insignificante. O uso da técnica do Pai Celestial está diretamente relacionado ao piloto do mecha. Somente a força do piloto do mecha. Se a força do piloto do mecha for forte o suficiente, ele pode liberar técnicas do Pai Celestial suficientes, mas a habilidade especial é diferente. Esta é uma característica exclusiva do mecha, que pode ser ativada sem gastar muita energia. A literatura já calculou que a energia necessária para usar uma habilidade especial é apenas 1/3 da técnica do Pai Celestial. Além disso, o passo suave que ele possui pode ser usado como um trunfo. Tenha cuidado. Se você danificar o equipamento, terá que pagar uma compensação. Eu friamente suspeitei. O coração quente de Xiao Menjian foi banhado em água fria. Você pode sentir se a técnica do Pai Celestial é adequada. Eu lembrei, mas rapidamente pensei em algo. É melhor ir para fora e experimentar. Parece que não há espaço suficiente aqui. Xiao Menjian acenou com a cabeça depois de ouvir isso, transmitindo uma voz misturada com som mecânico. Ok, vou experimentar quando voltar. Parece que não há campo de treinamento por perto. Com a habilidade especial. Ele não estava tão ansioso pela técnica do Pai Celestial, então saiu diretamente, Valquíria de Bojin, e aguardou em sua pulseira. Então pegou seu celular, abriu o código QR e esperava trocar informações de contato comigo. Eu não recusei, afinal, ela era uma grande cliente, e talvez houvesse mais oportunidades de ganhar dinheiro no futuro. Com as informações de contato em mãos, Xiao Menjian colocou novamente o boné e a máscara, acenou para mim e saiu da oficina.
Só depois que sua figura desapareceu completamente da oficina, voltei para o meu assento, olhando para os 19,5 milhões de Starcoins na minha conta. Meu humor estava muito bom. Enquanto aprendia sobre reparo de mechas, também pensava em como construir meu próprio mecha. Quanto mais eu aprendia sobre mechas, mais sentia que esses mechas não combinavam muito bem com meu talento. A acomodação de todas as coisas permite que todas as substâncias metálicas e energéticas ao redor sejam absorvidas em si mesmo, seja do tipo força ou do tipo velocidade. Se o tipo força obtiver essas substâncias metálicas, o peso em si excederá seriamente o limite, e o tipo velocidade simplesmente não conseguirá suportar essas substâncias. Eu até estava um pouco incerto sobre o equilíbrio. Foi nesse momento que vi uma pequena linha de palavras no canto de um livro. Teoricamente, o mecha de equilíbrio mais perfeito é o mecha pessoal, mas as limitações do mecha pessoal são muito grandes. A diferença de tamanho inevitavelmente causa desvantagem de poder insuficiente. Vendo isso, meus olhos brilharam e bati palmas rapidamente. Nesse momento, finalmente encontrei a direção. Mechas pessoais também são conhecidos como armaduras de mecha. A limitação é a diferença de tamanho. Isso faz com que, mesmo usando o mesmo núcleo de energia, não seja possível ter a força de um mecha normal. Mas essa desvantagem não existe aos meus olhos agora. Eu tenho o talento de acomodação de todas as coisas e posso mobilizar temporariamente os elementos metálicos ao redor para sintetizar novas armas e armaduras. O poder é o mesmo de um mecha normal, e posso até usar a armadura de mecha como núcleo e integrar um novo mecha externamente. Pensando nisso, meu olhar ficou ardente e meu coração se encheu de espírito de luta. Mas ainda preciso encontrar materiais adequados primeiro. Ao mesmo tempo, na Starsea University, Xiao Menjian tinha acabado de sair do meu lugar. Então ela voltou diretamente para a escola. Assim que chegou ao portão da escola, inúmeros olhares se reuniram nela. Afinal, Xiao Menjian não é apenas uma ajudante da Starsea University, mas também uma piada da Starsea University, quase aonde quer que vá. Não faltam olhares de admiração ao redor. Nesse momento, uma voz alegre de uma garota de repente soou em seu ouvido. Pequena, venha lutar comigo. Virando a cabeça. Um longo cabelo azul gelo dançava ao pôr do sol. Uma garota com traços faciais delicados, pele lisa e postura ereta estendeu um dedo fino para apontar para Xiao Menjian e disse. Xiao Menjian ficou visivelmente impotente ao ouvir isso. Aeroporto. Você de novo. Você é uma perdedora. Zhao Menjiu não parou de sorrir depois de ouvir isso, mas estava um pouco desdenhosa. Nós lutamos 108 vezes, com 25 vitórias, 25 derrotas e 58 empates. Isso é ser uma perdedora? E agora eu sou um mestre de mestre do céu. Se você admitir a derrota, eu te deixo em paz. Falando nisso, o sorriso no rosto de Zhao Menjiu se aprofunda. Ela e Xiao Menjian são amigos de infância. Os dois foram comparados desde pequenos, e ela realmente correspondeu às expectativas. Mesmo que apenas um talento de nível 1, fogo e gelo extremos, tenha despertado, ela ainda consegue não perder terreno em suas lutas com Xiao Menjian. Xiao Menjian também a admira nesse aspecto. É que ele gosta de chamá-la de baixinha, o que a irrita muito. Ouvindo que Zhao Menjiu também se tornou um mestre de mestre do céu. Um sorriso malicioso apareceu no canto da boca de Xiao Menjian. O talento que acabei de despertar na sua oficina de reparos ainda não foi testado. Agora que alguém se ofereceu, ela naturalmente não seria educada, então ela concordou. A notícia de que os dois vão realizar uma batalha de mestres já se espalhou, incendiando instantaneamente toda a Universidade Estelar Marítima. Uma poderosa arena de artes marciais. Quase instantaneamente ficou lotada, e até muitos professores vieram para as arquibancadas. Os protagonistas desta competição, Xiao Menjian e Zhao Menjiu, já estavam posicionados em ambas as extremidades da arena de artes marciais. Quase ao mesmo tempo, eles tocaram os novos anéis em seus pulsos, mas luzes azuis e douradas pálidas brilharam por toda a arena. Uma valquíria dourada pálida e outro meche blindado pesado azul-gelo, segurando uma pesada lâmina azul-gelo, com padrões de flocos de neve florescendo na fuselagem. A armadura pesada nos ombros segura duas lâminas de gelo. Este é o mestre celestial de força de Zhao Menjiu, o mestre da espada de gelo. No entanto, os olhos do público não estavam nela, mas olharam para a valquíria dourada pálida de Xiao Menjian. Diferente da extravagante valquíria dourada anterior, a valquíria dourada pálida destaca a discrição e o luxo. O brilho dourado pálido geral dá às pessoas uma sensação de ser discreto e não explosivo.
Mais importante, as asas mecânicas atrás da Valquíria Dourada Pálida estão totalmente abertas neste momento. Tão sagrado quanto um anjo. Não são apenas esses estudantes comuns espectadores, até mesmo os professores da Universidade Marítima de Xingai estão um pouco confusos. Li Mengran olhou para o mestre de seu discípulo, com um grande ponto de interrogação cheio em sua cabeça. Com o início oficial da competição, o mestre da espada de gelo tomou a iniciativa de começar. O acelerador de partículas da perna foi ligado. Feixes de luz azul irromperam, deixando uma imagem residual no ar. Ao mesmo tempo em que segurava a espada grande com as duas mãos acima da cabeça, ele a cortou obliquamente para baixo em um ângulo de 45 graus. Se este golpe acertar, mesmo que a Valquíria Dourada Pálida seja forte, ela certamente será severamente danificada. A espada grande pressionou como uma montanha esmagadora. Um estrondo alto veio. Então a poeira voou. Os ladrilhos da arena de artes marciais foram esmagados em uma teia de aranha sob este golpe, adicionado ao vento forte. Instantaneamente formou uma névoa amarela que obscureceu o campo. Logo a fumaça se dissipou. Os olhos de todos olharam para. No campo, havia apenas um mestre da espada de gelo mantendo a postura da espada grande. A Valquíria Dourada Pálida não foi vista em lugar nenhum. Justamente quando eles pensaram que a Valquíria havia sido derrotada, de repente alguém gritou: "Olhe para o céu!" Depois de ouvir isso, o público olhou para o céu a 100 metros de altura. Não se sabe quando a Valquíria Dourada Pálida já estava no ar, olhando para todos os seres vivos. As asas mecânicas atrás dela emitiam feixes de partículas fracos. Com os braços cruzados, ela ficou independente. De repente, ele estendeu a mão direita e uma energia flutuou do nada, tomando forma na ponta de sua palma. Mesmo contra a luz do sol, as ondas de calor sobre a energia ainda eram claramente visíveis, extremamente quentes, fazendo com que todos fora da barreira protetora sentissem um traço de calor. Logo, a energia se transformou em uma lança dourada. E o mestre que empunhava a lança agora se transformava verdadeiramente em uma valquíria. Aquela lança apontava para o chão. Propulsores de acelerador de partículas nas costas impulsionando, caindo do céu, à medida que descia rapidamente. O som de rasgar o ar acompanhado de calor varreu para baixo, como um meteoro dourado. A energia na lança de energia explodiu instantaneamente sob fricção de alta velocidade, cobrindo o corpo da Valquíria Dourada Delicada, empunhando uma lança, vestindo uma armadura de batalha dourada delicada. Coberta com as chamas do céu azul, o talento é o sol ardente caindo do alto, à medida que a Valquíria Dourada Delicada se aproximava. Zhao Menjiu, do mestre do flecha de gelo, já estava com medo e pavor, olhando atordoada para aquela divindade semelhante ao sol escaldante, vindo em sua direção em alta velocidade. Ela queria se esquivar, mas em meio ao choque incomparável, esqueceu por um momento de jogar fora a flecha gigante embutida no chão, de modo que não conseguiu se esquivar na primeira vez. Neste momento, os tijolos do campo de artes marciais sob seus pés já começaram a se dissolver gradualmente, incorporando os pés do mestre do flecha de gelo neles. Ela nunca pensou que sua velha oponente, na verdade, sem saber, a havia deixado para trás. Ela nem tinha uma pequena força para revidar. Olhando para as batalhas anteriores entre os dois, isso nunca havia acontecido antes. Com quem ela progrediu? Esta foi a última pergunta na mente de Zhao Menjiu. O sol escaldante caiu sobre o chão, a energia queimou e instantaneamente transformou o campo de artes marciais em um mar de fogo. Ondas de calor torrenciais batiam constantemente na barreira fora do campo de artes marciais, deixando os espectadores da primeira fila chocados. A luta acabou. A vencedora, a Valquíria Dourada Delicada, acompanhada por inúmeras colunas de água, extinguindo a energia dentro do campo de artes marciais. Uma voz mecânica anunciou o resultado desta batalha de mestres. À medida que a energia se dissipava, a única figura no campo era a da Valquíria Dourada Delicada, em pé no campo. E fora do campo estava o espadachim de gelo, cujo mestre estava um pouco acinzentado pela queimadura. Ao contrário da imagem de dançarina elegante de antes, o espadachim de gelo neste momento parecia um pouco abatido. Zhao Menjiu saiu do espadachim de gelo. Vendo seu amado mestre se tornar assim, sentiu muita pena. Eu não esperava que eu não pudesse nem aguentar um ataque da Nanica. Zhao Menjiu sorriu sarcasticamente. A outrora despreocupada ela parecia um pouco sombria neste momento. Seu longo cabelo azul gelo, devido à umidade do suor, estava bem grudado nas costas, fazendo as pessoas se sentirem um pouco tristes.
Olhando para o campo de artes marciais, aquela valquíria dourada delicada que parecia uma alta montanha, sentiu uma mistura de emoções em seu coração. Desde o aparecimento do sol ardente caindo do alto até o anúncio do fim da luta, foram apenas alguns segundos. A arquibancada, após um breve silêncio, instantaneamente explodiu em clamor. O que os deixou ainda mais curiosos foi que a valquíria dourada despertou um talento. Isso só um mecânico 6 estrelas conseguiria fazer. Quando Yun-Ai arranjou uma figura tão importante, a vitória originalmente pertencia a Xiao Menjian, mas agora o foco de todos está no mecânico que a promoveu. Xiao Menjian não se importou e saiu diretamente da Valquíria Dourada e foi para o campo. Sorriu e engoliu em seco ao ver Xiao Menjian. Agora é 26 prevalecendo. Xiao Menjian apertou a palma da mão de Bai Shi, respirando fundo para se acalmar. Pequeno anão, vou reconquistar. Ok, estou esperando por você. Se você precisar reparar armas, sugiro que vá à loja de reparos Interestelar na rua Kangai. Depois de dizer isso, Xiao Menjian se virou e foi embora. Olhando para Xiao Menjian se afastando gradualmente, a expressão de Xiao Menjian era um tanto complexa e, finalmente, sorriu levemente. Loja de reparos Interestelar, hein? Obrigado, pequeno anão. O público não sabia da conversa entre os dois. Xiao Menjian não ficou e saiu diretamente da Universidade Xingai. Essa cena fez com que muitas pessoas ao redor começassem a fantasiar. Uma geração de prodígios caiu em triste e longe, no momento em que saiu do portão da escola. Xiao Menjian recuperou sua aparência heroica e transformou-se na Xiao Menjian selvagem e talentosa do passado, com um talento comparável ao talento SS, possuindo raiva. Ao mesmo tempo, recebi uma mensagem de texto de Xiao Menjian: Chefe Su, eu te fiz um grande favor. Da próxima vez, não cobre tão caro para consertar. Fiquei confuso depois de ler. Respondi diretamente: nossa loja é honesta com todos e não oferece crédito. Não há desconto. Xiao Menjian, que recebeu a resposta, viu que eu era inflexível, desligou o celular com raiva e o jogou de lado. Começou a meditar diretamente para melhorar seu poder mental, e eu também acabei de completar a pequena meta estabelecida para hoje, avançando com sucesso para um mecânico sênior. Agora eu tenho o projeto do meu próprio mesh. A direção também é clara e até mesmo os materiais iniciais que determinei. Usarei nanometais em forma de estrela. Embora a resistência seja um pouco pior, ele pode ser montado rapidamente. Quanto ao problema de resistência, posso usar o aprimoramento interestelar para aumentar a resistência. O problema agora é onde conseguir nanometais. Eu vi o centro comercial do sistema antes. Esses materiais de nível inferior não estão no centro comercial. Justamente quando eu estava planejando ir ao mercado de metais para dar uma volta, a campainha da oficina tocou de repente. Isso me surpreendeu um pouco. Pensei que ter um Xiao Menjian hoje já seria o limite. Agora tem outro cliente. Olhei para cima e vi Zhao Menjiu já aparecendo na porta da oficina. Sua expressão era tão apaixonada que eu não conseguia suportar. Você é o chefe? Preciso consertar meu mesh. Zhao Menjiu foi direto ao ponto e expressou suas necessidades diretamente, e eu não disse muito. Foi direto para a sala de reparos. Zhao Menjiu seguiu com o coração trêmulo. Zhao Menjiu me seguiu até a sala de reparos e tirou diretamente o mestre da espada de gelo, cuja armadura superior já estava queimada. Ao ver os danos do mestre da espada de gelo, e pensando no comportamento anterior de Zhao Menjiu, entendi instantaneamente o que estava acontecendo. Foi Zhao Menjiu quem fez isso, certo? Sim. O que você acha, chefe? Você consegue consertar? Zhao Menjiu perguntou hesitante. Eu sorri e disse diretamente: o que você quer perguntar não é se eu posso consertar, certo? Você também está aqui pela habilidade de talento, certo? Vendo seus pequenos pensamentos expostos, Zhao Menjiu ficou um pouco envergonhada. Mas sendo direta por natureza, ela não enrolou e admitiu abertamente. Sim, estou aqui pela habilidade de talento. Chefe, pode ser feito? Ao ouvir isso, estendi diretamente 2 dedos, 20 milhões de moedas estelares para atender à sua necessidade. Ao ouvir meu preços, Zhao Menjiu respirou fundo. Ela pensou que meu preço não seria barato. Mas não esperava que fosse tão caro. Geralmente, um mecha celestial com uma habilidade de talento tem um preço de mercado de 10 bilhões ou dezenas de milhões. Mas o preço do leilão varia, e é difícil encontrar um em cada temporada. O preço de 20 milhões de moedas estelares a deixou um pouco hesitante, mas desistir assim era um pouco relutante. Zhao Menjiu lutou por um momento e ainda tomou uma decisão: aguarde um momento.
Vou buscar o dinheiro. Depois de dizer isso, Aomenjiu foi sozinha para o saguão. No meio, apenas sua voz intermitente foi ouvida. É realmente uma habilidade de talento. Eu não estou mentindo para você. Não me importa, eu quero comprar. Você vai transferir o dinheiro ou não? Ouvindo esses conteúdos da conversa, posso adivinhar que Zhao Menjiu deve ter contado para sua família sobre isso. Sua família expressou descrença, afinal, fazer um mecha despertar repentinamente uma habilidade de talento. Era algo inédito. Tudo bem, mas você tem que voltar para casa quando terminar. A saúde do seu avô não está muito boa, ele quer te ver. O homem de meia idade do outro lado da linha. Finalmente não conseguiu superar sua filha e concordou com relutância. 20 milhões podem ser muito para Zhao Menjiu. Mas para ele não era nada. Se sua filha quisesse, ele daria. Ela estava apenas preocupada que sua filha fosse ingênua e direta, sendo facilmente enganada. Ok, eu te ligo. Lembre-se de voltar para casa quando chegar a hora. Depois de receber o dinheiro, o tom de voz de Zhao Menjiu ficou um pouco sombrio. Entendi. Parecendo muito relutante em voltar para casa, ela desligou o telefone diretamente depois de dizer a última frase. Depois que Zhao Menjiu desligou o telefone, o homem discou rapidamente outro número, cheio de intenção de matar rapidamente. Verifique quem é Yunhai, o gerente da oficina de reparos de mechas New Century. De quem são os bens ali? Eu quero ver. Quem se atreve a enganar a filha de Zhao Tianmin? A pessoa do outro lado da linha respondeu apressadamente, sentindo-se um pouco curiosa. Quem se atreveu a provocar esse cara? Em toda a Estrela Azul e até na Aliança Estelar, o nome de Zhao Tianmin é famoso. Este é o mestre de mechas de pico da Estrela da Nuvem, a apenas um passo de entrar na categoria de mestre de mechas em Tian. Sem mencionar o pequeno Yunhai, mesmo aquelas pessoas que podem provocá-lo em todo o planeta são poucas. Nesse momento, eu naturalmente não sabia que já estava sendo alvo de alguém, ou do pai daquela garota. Claro, mesmo que eu soubesse, não importaria. Eu não sou um vigarista. Eu faço negócios honestos. Não só pode despertar habilidades de talento, melhorar o potencial do mecha, mas também tem uma certa probabilidade de obter especialidades de características. 200 milhões não são caras para tais condições. Depois que Zhao Menjiu veio até mim novamente, entreguei a ele o contrato em minha mão. Zhao Menjiu olhou para o contrato em sua mão, confirmou que não havia problemas e assinou-o diretamente. Depois de receber a transferência, convidei Zhao Menjiu para fora da sala de reparos e me virei para olhar o ligeiramente carbonizado caça-ice Imperor, iniciei o aprimoramento de segunda ordem. Um leve brilho azul cintilou, e uma névoa branca se espalhou, trazendo rajadas de frio intenso. Onde quer que passasse, estava coberto por uma camada de geada branca, como se estivesse vestindo uma armadura de prata, e o ar frio se espalhava. Através das rachaduras na sala de reparos, ele penetrou no saguão externo. Zhao Menjiu, que estava sentado no saguão, sentiu o ar frio no momento. E se levantou instantaneamente, seus olhos fixos na direção da sala de reparos. Ele despertou a alma de gelo do frio intenso. Ele é muito sensível ao ar frio. Mesmo que a geada já tenha coberto seus jeans, ele não tem medo do frio intenso. Pelo contrário, seu coração ainda tem um traço de calor. Ele realmente despertou uma habilidade de talento. Este chefe realmente tem meios divinos. Com a identidade de Zhao Menjiu, ele ainda teve contato com algumas oficinas de reparo de mechas. Na situação anterior, ele não pensou cuidadosamente. Depois de se acalmar, ele percebeu o quão impulsivo ele era antes. A razão pela qual a habilidade de talento é chamada de habilidade de talento é porque ela é despertada quando a construção do mecha é bem sucedida. O método de despertar uma habilidade de talento adquirida não é inexistente, mas é exclusivo das oficinas de reparo de habilidades avançadas. Pelo menos 6 estrelas ou mais podem realizar isso. Quanto mais você sabe. Percebendo cada vez mais o meu terror, se San e Su Menyan apenas me respeitassem, Ao Menyu estava um tanto receosa. Oficina alegre, mesmo seu pai não podia provocar. Zhao Menyu, acalmada, relembrou cuidadosamente e, pensando que não me havia ofendido antes, soltou lentamente um suspiro de alívio, e foi neste momento que a porta da oficina de reparos se abriu lentamente, e o ar frio irrompeu, envolvendo instantaneamente todo o salão. Um toque de prata foi adicionado ao cabelo azul gelo de Zhao Menyu, acrescentando um toque sombrio. Neste momento, ele não se importou em falar e invadiu diretamente a oficina de reparos. Como amantes que não se viam há muitos anos, ele se jogou diretamente em seu mestre da espada de gelo.
A cor preta no corpo do mestre da espada de gelo desapareceu completamente, substituída por uma armadura pesada branca pura. O corpo frio ficou mais brilhante e flocos de neve adornavam o corpo todo. Os espinhos ósseos na parte inferior do corpo também mudaram. Originalmente, eram mais parecidos com o osso, mas agora se transformaram completamente em cristais de gelo. O que mais atraiu Zhao Menyu foi naturalmente a espada gigante na mão do mestre da espada de gelo. A espada gigante, que antes estava um pouco danificada, agora foi restaurada ao seu estado original, mas os canais de luz em ambos os lados da espada gigante foram completamente substituídos por cristais de gelo. O corpo da espada se transformou em toda uma matriz de feixes de luz, parecendo ser mais avançado do que antes. Zhao Menyu gaguejou de excitação, apressadamente pedindo minha opinião. Posso tentar? Eu sorri levemente ao ouvir isso. Claro, este é o seu mecha. Quase no momento em que minhas palavras caíram, Zhao Menyu saltou para dentro do mestre da espada de gelo como o vento. Os olhos do mestre da espada de gelo brilharam, ele segurou a espada com as duas mãos e a brandiu algumas vezes, e até dançou com a espada gigante. Sinto que o potencial do mestre da espada de gelo atingiu o nível de quebra de estrelas. Certo, este é o sinal de talento. O tom de Zhao Menyu era muito alegre. Ao mesmo tempo, ele levantou a espada gigante acima de sua cabeça, e a lâmina de feixe instantaneamente perfurou o teto da oficina de reparos, e faíscas voaram por toda a parte, fazendo um som de atrito metálicos. Zhao Menyu parecia uma criança que havia cometido um erro e se desculpou apressadamente. Desculpe, chefe Su. Eu balancei minha mão ao ouvir isso. Está tudo bem, primeiro controle o poder. Sobre o sinal de talento despertado pelo mestre da espada de gelo, eu também estava muito curioso para saber o quão poderoso era. Zhao Menyu colocou a espada gigante que estava erguida acima de sua cabeça atrás de suas costas. O brilho azul nos olhos do mestre da espada de gelo aumentou muito. Ao mesmo tempo, a espada gigante foi brandida suavemente, e a geada explodiu. Uma energia de espada fina como um dedo irrompeu instantaneamente da espada gigante. Onde a energia da espada chegava, tudo se tornava terra congelada. Onde a espada apontava, tudo estava coberto de geada. A névoa branca arrastada atrás até condensou a umidade no ar em gelo. Habilidade de talento, Aura da Espada do Inverno. Esta é uma habilidade de talento que eu criei sob medida para Zhao Menyu e com base em seu talento. Apenas usando um pouco de poder, ele executou com sucesso a habilidade, cortando a Aura da Espada do Inverno. A Aura da Espada se desenrolou rapidamente em minha direção no ar. No entanto, quando chegou na minha frente, parou de repente, como se tivesse batido em uma parede de ar. Isso seria uma especialização, controle de energia? O grito de Zhao Menyu veio do mestre da espada de gelo, controle de energia, capaz de controlar as substâncias energéticas usadas por seu próprio mecha. Isso, para Zhao Menyu, que tem um talento operacional extremamente alto, é simplesmente divino. Seu pool tático se expandiu instantaneamente, e a maior desvantagem dos mechas de força, a fraca capacidade de ataque, foi completamente superada. Zhao Menyu desceu do Ice Sword Chamber e veio diretamente até mim, dizendo, muito obrigado, chefe Su, pela sua graça restauradora. Como se tivesse pensado em algo, Zhao Menyu disse novamente, por favor, dê um nome ao Ice Sword Chamber, chefe Su. Em sua opinião, o Ice Sword Chamber, que agora foi modificado por mim, não pode mais ser chamado de Ice Sword Chamber. O nome dele deve ser dado por mim. Eu, ao ouvir isso, levantei ligeiramente as sobrancelhas, um pouco surpreso. Esta é a primeira vez que alguém me pede para dar um nome. Depois de pensar um pouco, eu disse diretamente, que tal Câmara da Espada do Inverno? Zhao Menyu ficou muito satisfeito com o nome que eu dei. Ele concordou com a cabeça algumas vezes e respondeu, sem problemas. Muito obrigado, chefe Su. Se você precisar de ajuda no futuro, peça sem hesitar. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam de repente. Isso é verdade. Zhao Menyu riu ao ouvir isso, embora ele fosse sincero. Mas geralmente, nessa situação, não se deveria recusar um pouco ou encontrar uma oportunidade no futuro. Para mencionar o pedido novamente, como é que entrou em vigor imediatamente? No entanto, foi apenas um breve momento de transe. E ele disse diretamente, chefe Su, por favor, diga, você sabe onde recentemente há metal nano à venda? Zhao Menyu foi silenciado por mim mais uma vez. Ele já tinha pensado que o que eu queria pedir ajuda devia ser algo importante. Eu já estava pensando em como voltar e contar para o meu pai, mas acabou sendo isso. Então,
Zhao mengiu e perguntou um pouco incerto. Posso perguntar quanto metal nano você pretende? Ele estava um pouco preocupado que eu precisasse de centenas de toneladas de metal nano. E ele realmente não teria como conseguir. Como resultado, ao ouvir que eu só precisava de 10 toneladas, Zhao mengiu e ficou em silêncio novamente. Vendo a reação de Zhao mengiu, pensei que estava pedindo demais, então apressei-me a dizer. É demais? Se for realmente muito, posso pedir um pouco menos. Zhao mengiu e acenou com a mão apressadamente ao ouvir isso. Não é muito, não é muito. Eu vou providenciar para o chefe sua amanhã. Vendo Zhao mengiu e concordar. Meu humor também melhorou muito. Ele não entendia muito bem o que eu queria fazer com isso, mas ele não perguntou muito. Ele simplesmente concordou diretamente. Vendo Zhao mengiu partir, os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente para cima. Em apenas um curto espaço de tempo de um dia, ganhei mais de 30 milhões de moedas estelares. É simplesmente bom demais para ser verdade. E amanhã o Mesh estará garantido. Pilotar um Mesh tem sido meu sonho desde sempre. Agora estou mais perto de realizar meu sonho. Apenas um passo de distância. Depois de simplesmente remover a geada da oficina de reparo mecânico interestelar, voltei para casa de bom humor. Depois que eu saí, na porta da oficina de reparo mecânico interestelar, uma pessoa misteriosa de preto ficou parada por um longo tempo, olhando para a parede da cidade supressora, com um olhar ganancioso nos olhos. Se você olhar com atenção, você vai descobrir que suas pupilas são diferentes das pessoas do planeta azul, elas são pupilas verticais. Volte e prepare-se. Depois de falar, a pessoa de preto desapareceu no local. Quase no instante em que ela desapareceu, um grupo de jovens de repente invadiu a oficina de reparo mecânico interestelar. Eles olharam para esta parede feita de pedra supressora. Todos ficaram chocados. Eles não esperavam que Yunhai realmente tivesse uma oficina de reparo mecânico desta escala. No começo, eles pensaram que era uma foto online, então todos queriam entrar e dar uma olhada, mas descobriram que já estava fechado. Isso não só os fez reclamar. Qual oficina de reparos de uma pessoa normal fecha às 5 da tarde? Será que este chefe sabe como fazer negócios? Ao mesmo tempo, nas mãos destas pessoas, um vídeo está sendo reproduzido. Na tela, Xiao Menjian, com um sorriso doce no rosto, está promovendo vigorosamente o nível da oficina de reparo mecânico interestelar. Eu, que voltei para casa, não sabia de nada do que aconteceu depois que eu saí da oficina de reparo mecânico interestelar. Neste momento, eu só estou pensando em imediatamente desenhar o protótipo da armadura mecânica. Embora eu tenha visto desenhos similares antes. Mas eu não estava muito satisfeito com eles, especialmente com um deles. A imagem da cabeça de coelho me fez sentir que faltava alguma coisa. Logo, minha caneta dançou como um dragão e uma cobra, liberando minha imaginação no papel branco. Finalmente, uma armadura. Com um capacete de cabeça de besta no topo, semelhante a um general chinês e um devoto, a armadura mecânica foi projetada. A tinta de chama vermelha na parte de trás da armadura era muito longa, então eu a apaguei. Depois de fazer tudo isso, o céu já estava escuro. Depois de enlouquecer completamente ontem, e aprender conhecimento sobre armaduras mecânicas por um dia hoje, eu não aprendi as memórias de herança dos mecânicos interestelares na primeira vez. Eu ainda entendo o princípio de que é melhor não morder mais do que se pode mastigar. De qualquer forma, ainda há muito tempo, então vou descansar bem primeiro esta noite e então entrar diretamente no mundo dos sonhos. Na mansão da família Xie nos subúrbios de Yunhai, o homem de preto anterior já havia retornado à família Xie. Ajoelhado na frente de um homem usando uma máscara meio humana meio fantasma e vestindo um manto preto, ao lado do homem. Há também um homem de meia idade com cabelos grisalhos, mas os olhos do homem estão um pouco turvos, como um fantoche de cordas. Mestre, a oficina de reparo que está afetando nosso plano foi encontrada. O que devemos fazer? Duan abaixou a cabeça para perguntar ao homem de túnica preta, pedindo instruções. O mesh da jovem da família San já havia sido restaurado. Nossos fantoches também foram expostos, e as esperanças de entrar na Universidade Interestelar através do grande exame são pequenas, já que aquela pessoa gosta tanto de se meter em assuntos alheios. Deixe entender que tudo o que ela faz terá um preço, mas não se apresse em agir recentemente, primeiro determine a força do oponente. Também existem especialistas entre os mecânicos de mesh. O homem de túnica preta disse lentamente após um momento de silêncio. Duan ouviu isso e suas pupilas se contraíram. Mas a demora traz mudanças. Se a Aliança da Estrela Azul reagir, temo que... O homem de túnica preta ouviu isso.
e uma luz fria brilhou sob a máscara. Você não entendeu. Duan ouviu isso e rapidamente balançou a cabeça. Este subordinado não ousa. Ok, desça. O homem de túnica preta então retirou sua aura. Aliança da Estrela Azul, eles provavelmente estão muito ocupados para cuidar de si mesmos agora. A expressão de Duan se moveu ligeiramente, e ele não perguntou muito e saiu diretamente, olhando com desprezo antes de sair. Para o homem de meia-idade que parecia um fantoche, família Xie de Yunhai, este é o fim de resistir a nós. Isso mesmo, o homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos sem vida. É Xie Ziki, o chefe da família Xie de Yunhai, cuja força é um mestre de mexe de 9 estrelas pisando nas estrelas, apenas um passo para entrar nas fileiras dos mestres de mexe quebrando as estrelas. Um especialista como esse seria classificado entre os 10 primeiros em Yunhai, mas agora ele se tornou um fantoche, o que mostra o terror do homem de túnica preta. Depois que Duan saiu, a expressão do homem de túnica preta ficou um pouco hesitante. Aliança da Estrela Azul, ainda faltam 6 meses. Vocês definitivamente pagarão pelo que decidiram fazer. Seus olhos estavam cheios de fogo de ódio, como se ele tivesse uma profunda queixa contra a Aliança da Estrela Azul. Depois de um tempo, ele recuperou a calma e acenou levemente com a túnica. Vá ver como está o número 1. Sim, senhor. Cheze, que ao lado ouviu isso, acenou com a cabeça atordoado em concordância. E então deixou o corredor. Mansão central de Yundu, província de Lanjians. Altiamin olhou para as informações em sua mão, sua expressão. Mas o filho de um velho amigo, ser enganado por um pouco de dinheiro é ser enganado por um pouco de dinheiro. Não aprende nada de bom em uma idade tão jovem. Igual ao pai dele, não, tenho que contar para Yuan. Fique longe daquele garoto. Zhao Tianmin originalmente pegou minhas informações, viu que eu tinha apenas 19 anos. E tinha a mesma idade de sua filha. Zhao Tianmin ficou muito zangado e quase se preparou para despachar seu esquadrão de mexe. Para destruir minha loja de reparos de mexe interestelar. Até que ele viu as informações de meus pais, Sunantian, ultra-secreto. Zhou Moyun, ultra-secreto. Essas duas informações instantaneamente fizeram a raiva de Zhao Tianmin diminuir. E em vez disso, ele ficou um pouco surpreso. Essas informações não eram por causa das palavras ultra-secreto, mas por causa do nome Sunantian. Ninguém o conhecia melhor, afinal, os dois tinham uma amizade que valia a vida, e até pensaram em marcar um casamento arranjado quando crianças. Infelizmente, Sunantian recusou. Zhao Tianmin ainda se lembra de quando mencionou isso a Sunantian. O outro tinha uma expressão arrogante. O filho de Sunantian jamais se prenderá a uma única árvore. É preciso dizer que Sunantian parecia muito legal ao dizer isso, mas quando Zhou Moyun soube, espancou até deixá-lo de rastros, e ele ficou muito envergonhado. O casamento arranjado só pôde ser cancelado. Ainda bem que não houve casamento arranjado no passado. Esse garoto não parece ser boa gente. Agora, Zhao Tianmin sobre o passado. Se sente muito feliz. Ainda bem que Sunantian se considerava muito importante, caso contrário, seria muito difícil para ele agora. Sunantian, Sunantian, quem diria que você passou tantos anos mimando seus netos? E seu filho é tão exibido. Ao pensar na expressão de Sunantian ao saber que meus rastros foram expostos. Zhao Tianmin se sentiu muito feliz. Justamente nesse momento, a campainha tocou de repente. Zhao Tianmin rapidamente ajustou sua expressão e guardou meus arquivos na mesa. Comandante! Algo terrível aconteceu. Encontramos vestígios de Tao Ti perto da Estrela Espacial 1. Mas estimamos que haja mais de 1000. Um membro animado da equipe, vestindo um uniforme com a Aliança da Estrela Azul, pintada na cabeça, relatou a situação a Zhao Tianmin com muita ansiedade. A expressão de Zhao Tianmin também escureceu. Ele disse em voz baixa, entendo. Continuem observando. Se eles se aproximarem da Estrela Espacial 1, ataquem diretamente. Um membro da equipe respondeu e saiu imediatamente. Depois que o outro foi embora, um sorriso amargo apareceu no rosto de Zhao Tianmin. Ele olhou para uma foto antiga ao lado da mesa. Você está aproveitando a vida. Deixou tudo para mim resolver sozinho. Milhares de Tao Ti. Há quantos anos a Estrela Azul não enfrentava uma maré de Tao Ti dessa magnitude? Os dias certamente não serão calmos. Um dia, quando o amanhecer surgiu, uma enxurrada de comentários me despertou do sono. Olhando para os círculos vermelhos da loja 99, fiquei completamente perplexo. Já tinha bloqueado as notificações de avaliações negativas. Esses haters ainda não terminaram? Pensando nisso, arregaço as mangas do meu pijama.
Ponto, e me preparo para lutar contra esses haters até o fim. No entanto, ao abrir as avaliações negativas no celular, fiquei pasmo. O que vi não foram as telas pretas que eu esperava, mas avaliações positivas e ainda mais comentários acalorados. Irmãos! Grandes notícias! Xiao Menja me ajudou muito, sem que eu soubesse. Era para deixar Zhao Menjiu e vir à minha oficina para consertar, quem diria que haveria esse chá, embora ela tenha me feito propaganda. Mas dar desconto é impossível. No máximo, vou cobrar um pouco menos. Comi um café da manhã simples. Então fui para a oficina de reparos interestelar. No caminho, me senti um pouco melancólico. Pensei que seria fácil sendo chefe. Mas percebi que ainda tenho que ir trabalhar na hora certa. Felizmente, pensei no meu mesh e ajustei meu humor. Cantando uma musiquinha, cheguei direto à frente da oficina de reparos interestelar. No entanto, a uma certa distância da oficina. Fiquei atordoado. Na minha frente havia uma multidão densa de pessoas. Eles até formaram filas espontaneamente. Estimando grosseiramente, há pelo menos 500 pessoas. No terceiro dia de inauguração, peguei apenas 3 pedidos no total. Onde eu já vi essa cena? Sem mais delongas, se todas essas pessoas realmente vieram para consertar, 10 mãos não seriam suficientes. Engoli em seco, forçando-me a me acalmar. Caminhei silenciosamente em direção à frente da fila. No entanto, assim que cheguei na metade do caminho, fui parado por alguém. Irmão, não é por nada, mas você não viu que todo mundo está na fila? Se quiser entrar e dar uma olhada, vá para o final da fila. Isso mesmo, não pense em furar a fila. Não pense em furar a fila. Eu desprezo mais vocês que furam a fila. Nesse momento, eu realmente aprendi algo. Quem vende porcos espantou quem compra. Então eu estendi as mãos e disse impotente: se eu não for, quem vai abrir a porta para vocês? 108 pessoas já usaram essa desculpa antes. Ao ouvir isso, fiquei em silêncio. No final, ignorei a obstrução dessas pessoas e continuei avançando. Vendo que eu não estava ouvindo, todos me olharam com raiva. Um jovem corpulento deu um passo à frente. Então me encarou e disse: vá para o final da fila. Eu olhei para ele calmamente. Minha força mental explodiu. A força mental de uma estrela celestial de 3 níveis jorrou, instantaneamente chocando as pessoas ao redor. Embora uma estrela celestial de 3 níveis não pareça muito forte, minha força nessa idade já pode ser considerada um prodígio. Com certeza, depois que eu liberei minha força mental, o jovem corpulento coçou a cabeça, olhou para longe e murmurou: haha, o tempo está realmente bom hoje. Então ele deu um passo para trás e voltou para a fila. A maioria deles está aqui para ver o show. Mesmo que haja um mestre mesh, no máximo ele será um mestre mesh da Terra, certo? Pegue uma cabeça para interceptar um mestre mesh celestial. O efeito da força mental não é apenas para controlar o mesh. Tem um grande aumento na força e aptidão física do próprio mestre mesh. Vendo o outro lado recuar, balancei a cabeça impotente. Continuei caminhando em direção à oficina de reparos interestelar, me sentindo muito impotente. O que está acontecendo? Finalmente, após meus esforços incessantes, cheguei à porta da oficina mecânica interestelar. Juro que este foi o dia mais cansativo desde que abri a loja. Parado em frente à loja de mechas interestelares, me conectei ao reconhecimento da retina. À medida que as portas mecânicas se abriam, os espectadores que antes duvidavam de mim ficaram imediatamente atônitos. Com a abertura da porta da loja, a multidão na frente invadiu, instantaneamente cercando a oficina mecânica interestelar. Após ver o ambiente interno da oficina, que era exatamente igual às fotos, houve um clamor imediato. Este lugar é ainda mais incrível do que do lado de fora. Estes são todos os equipamentos mais recentes, certo? Que pena, o dono da loja é tão jovem, a habilidade de mecânica provavelmente não será muito alta. A deusa Men Yan foi finalmente cegada pelo dinheiro. Ouvindo essas palavras, os cantos da minha boca não puderam deixar de se contrair, e alguns até apalparam por toda parte no caos. Minha boca se contraiu involuntariamente ao ouvir isso, e alguns até começaram a apalpar em meio à confusão. Finalmente, não consegui mais suportar e gritei: mantenham a ordem. A maioria dessas pessoas deixou a oficina e veio para fora da loja, mas ainda restavam muitos pilotos de mechas, na verdade, mais de 30. Chefe, quanto custa uma manutenção de mecha terra aqui? O jovem de óculos na frente perguntou primeiro. Chefe, quanto custa uma manutenção de mecha terra aqui? O jovem de óculos na frente perguntou primeiro. Ele queria principalmente experimentar os efeitos dessa manutenção de tecnologia de ponta.
Depois de ouvir, eu olhei para ele levemente, 100.000 moedas estelares. Desta vez, não dei um preço aleatório. Em vez disso, segui o padrão de manutenção de um mecânico interestelar, e eles naturalmente não precisariam de aprimoramento interestelar. Ouvir meu preço realmente causou uma pequena comoção. Uma manutenção é tão cara. Lembro que um mecânico avançado de mechas cobra 10.000 moedas estelares para manter um mecha terra uma vez, certo? Você dobrou o preço 10 vezes. Você dobrou o preço 10 vezes. Será que equipamentos avançados podem inflacionar os preços aleatoriamente? Vamos embora, vamos denunciá-lo. Não senti nada em meu coração sobre isso, e até queria rir um pouco. As pessoas que dizem essas coisas geralmente não querem realmente fazer a manutenção, caso contrário, por que não perguntariam sobre o conteúdo e já começariam a reclamar? As pessoas que dizem essas coisas geralmente não querem realmente fazer a manutenção, caso contrário, por que não perguntariam sobre o conteúdo e já começariam a reclamar? Outro grupo de pessoas foi embora e ainda restavam cerca de 10 pessoas na loja. Eu levantei uma sobrancelha, aparentemente havia mais pessoas permanecendo do que eu pensava. E o jovem de óculos que perguntou no início também não saiu, ele estendeu a mão e ajustou seus óculos. Depois de pensar um pouco, perguntei, não sei quais são os serviços de manutenção que o chefe oferece aqui. Eu, Rei-Yu, sou um especialista, e fiquei imediatamente interessado na pergunta do jovem de óculos. Selecionei diretamente 2 memórias sobre manutenção da memória da herança do assistente de tarefas em minha frente. Desobstrução do esqueleto do mecha e pintura da armadura externa. Já que a outra parte perguntou sinceramente, eu naturalmente tenho que apresentar algo substancial. Com certeza, todos, incluindo o jovem de óculos, depois de ouvir sobre meus projetos de manutenção, seus olhares tornaram-se um pouco ardentes, e o jovem de óculos, Zhou Yunshin, sacou diretamente seu celular sem pensar, e escaneou o código tridimensional ao lado. Jin, 10.000 moedas estelares foram creditadas na conta estelar. Por favor, chefe, faça uma manutenção para mim. Depois de ouvir minha introdução, Zhou Yunshin percebeu que a pessoa à sua frente era um mecânico de mechas de nível estelar, e que a idade da outra pessoa era tão jovem que seu futuro era ilimitado. Ele precisa abraçar essa coxa com força. Depois de Zhou Yunshin, o resto das pessoas também avançou sucessivamente. E escaneou o código tridimensional. Jin. Em um curto espaço de tempo, mais 1 milhão de moedas estelares foram creditadas em minha conta. Eles também não duvidaram das minhas palavras e não hesitaram mais. Depois de receber o pagamento, levei Zhou Yunshin para a primeira sala de reparos, e ao mesmo tempo deixei o resto das pessoas esperar nas outras salas de reparos. A sala de reparos da oficina de mecânicos de nível estelar está sempre disponível, e eu posso operá-las simultaneamente. Quando todos ouviram minhas palavras, levaram os mechas para a sala de reparos. Além de Zhou Yunshin, seus mechas eram relativamente comuns. 3 eram mechas terrestres de força-ossos misturados, 2 eram mechas terrestres de velocidade turbina, 4 eram mechas terrestres armados Kai Verde, e o último era o mecha de Zhou Yunshin, na primeira sala de reparos. Um mecha com corpo verde-púrpura, uma combinação de armadura leve e pesada, com o tronco superior arqueado em forma de camarão e a parte inferior do corpo coberta por inúmeras escamas. E uma cabeça em forma de cobra estava exposto ali. Mecha terrestre equilibrado Rei Cobra aderente, 12 metros de altura, peso de 26 toneladas. E este Rei Cobra aderente também é uma estrela terrestre 3, o mesmo nível de mecha que Lua Vermelha de San-Yi. Esta é a primeira vez que vejo um mecha equilibrado. Eu não esperava que aquele jovem de óculos comum fosse um pequeno gênio, e seu talento também apareceu diante dos meus olhos neste momento. Seu talento é veneno do coração, não é de admirar que ele tenha escolhido o Rei Cobra aderente, tipo armado e tipo equilibrado. E as armas que podem usar ataques de veneno em tipos armados são muito poucas, e se outras armas forem usadas, parecerá um pouco invertido. Claro, o chamado veneno aqui não é um veneno para os pilotos de mechas, mas sim um vírus eletrônico para os mechas, que penetra nas articulações do esqueleto do mecha e destrói os circuitos internos, causando um rugido caótico no mecha, mas a toxina que realmente ameaça os seres vivos não é forte. Um piloto de mecha como Zhou Yunshin geralmente é usado em batalhas de mecha ou guerras interestelares, mas é um pouco pior contra feras estelares. Além disso, todos os outros têm talentos de aprimoramento físico, e é por isso que escolheram mechas universais. O que mais existe neste mundo são
Na verdade, esses pilotos de mesh com aprimoramento físico, e aqueles com meios especiais são uma minoria. Depois de confirmar brevemente suas informações, fui para o console central. A manutenção não exigia que eu fizesse isso pessoalmente, um por um. Com o equipamento da oficina de reparos de meshes interestelares, posso realizar operações multitarefa, e ninguém se opõe a isso. Afinal, em seus corações, eu sou um mecânico de mesh interestelar, mas quando eu realmente usei o console central, para iniciar operações multitarefa, ainda fiquei chocado com minhas habilidades. Primeiro, a sala de reparos número 1, onde a Cobra Rei da Riqueza está localizada. Usando as memórias herdadas que obtive em minha mente, controlei diretamente o braço mecânico e removi instantaneamente toda a armadura externa da Cobra Rei da Riqueza de forma suave. Zhou Yunshin observou minhas operações atentamente. Ele sabia muito bem a especialidade da Cobra Rei da Riqueza, mesmo em meshes equilibrados. É uma existência extremamente especial, porque a estrutura especial do corpo do mesh da Cobra Rei da Riqueza, sua parte superior do corpo se curva como um camarão. A principal razão é a flexibilidade. A Cobra Rei da Riqueza é um dos poucos meshes capazes de realizar rotações da metade do corpo. Esta também é a razão pela qual Zhou Yunshin a escolheu. A rotação repentina da metade do corpo pode tornar os ataques de toxinas mais inesperados. Da mesma forma, devido a isso, a estrutura da Cobra Rei da Riqueza é mais complexa e precisa. Se eu usasse apenas um braço mecânico, para controlar o mesh, tudo bem, mas o ponto-chave é que agora estou controlando 10 ao mesmo tempo, o que o deixa um pouco curioso. Que nível de mecânico de mesh eu sou? Enquanto dava a armadura de mesh da Cobra Rei da Riqueza, já havia removido a armadura externa dos outros 9 meshes. Tudo isso foi concluído em poucos segundos, o que fez todos exclamarem de espanto. Esses 100 mil realmente valeram a pena. Neste momento, estou totalmente focado no mesh da plataforma de pedra na tela de luz. O próximo passo é o momento de testar a verdadeira habilidade. O braço de reparo de mesh da plataforma de pedra que estou controlando moveu-se lentamente para cima do mesh da plataforma de pedra. De cima para baixo, empurrando, puxando, amassando e cutucando gradualmente, o braço mecânico pesado da plataforma de pedra é tão ágil quanto as mãos de um velho massagista neste momento. Em poucos minutos, o mesh da plataforma de pedra foi massageado de cima para baixo. Esta não é uma simples massagem. Enquanto o braço mecânico empurra e puxa, ele fortalece os componentes neuronais do esqueleto do mesh com pulsos eletrônicos, aumentando sua sensibilidade e compacidade, enquanto o processo de amassar e cutucar remove a poeira, e componentes metálicos que caem acidentalmente no esqueleto do mesh. Depois de todo esse processo, a flexibilidade e a vida útil desses meshes, serão elevadas a um novo nível. Os resíduos metálicos no chão são a melhor prova disso. Depois de limpar o esqueleto do mesh, o braço mecânico chegou à armadura removida, os dedos se retraíram instantaneamente em forma de bicos, movendo-se para o spray colorido. Erupções de dentro, como um arco-íris caindo, e quando esses sprays tocaram a armadura externa, a cor original mudou instantaneamente, e a cor do arco-íris tornou-se um revestimento transparente. O revestimento da armadura externa foi feito de materiais à prova de poeira, à prova d'água e à prova de calor. Fazendo uma camuflagem ajustável, não só pode melhorar a durabilidade do mesh em ambientes extremos, também pode ser disfarçado conforme necessário. Só então eu opero o braço mecânico para reinstalar a armadura externa em seu lugar original. Feito. Neste momento, incluindo Zhou Yunshin, os olhos de todos em mim mudaram completamente. Originalmente, eles pensaram que desmontar simultaneamente a armadura externa do mesh já era meu limite. Inesperadamente, eu fiz uma apresentação para eles. Um show tão maravilhoso. Isso não é apenas para manter o mesh, é simplesmente arte. É realmente algo que podemos ver por 100 mil moedas estelares? Um dos homens já estava chocado e não gravou tudo isso em vídeo. Eu gravei. Falando nisso, o jovem que gravou o vídeo. Ele me perguntou timidamente, podemos enviar esses vídeos? Alguns dos jovens estavam um pouco nervosos neste momento. Afinal, mecânicos astutos como eu geralmente têm seu próprio temperamento e regras. Eles não ousam enviar vídeos da manutenção dos outros precipitadamente. Não vale a pena mencionar e não envolve nenhuma memória central. As memórias reais não podem ser vistas. Todos estão escondidos em cada detalhe, e o conteúdo que eles podem ver através da tela de luz não é tudo. A operação mais microscópica não pode ser registrada pela tela de luz. Este vídeo não pode ser enviado.
Os especialistas não podem ver o truque, mas os leigos podem assistir à emoção. Aumentar um pouco a popularidade e filtrar alguns verdadeiros parasitas não é ruim, se não houver outros requisitos. Vocês podem ir embora. Então eu emiti uma ordem de expulsão porque Zalmengiu tinha acabado de me enviar uma mensagem, dizendo que ela estava quase lá. Nada é mais importante do que meu mesh. As poucas pessoas não ousaram desobedecer minha ordem de expulsão. Mesmo que Zhou Yunshen ainda quisesse dizer algo, ela só podia desistir. Depois de me agradecer, eles deixaram a loja de reparos intergaláctica de meshes. Hoje, a melhoria para eles também não é pequena. Vale a pena gastar essas 100.000 moedas estelares. Embora não haja uma mudança qualitativa como o aprimoramento intergaláctico. Mas através da manutenção das memórias de herança de 2 mecânicos intergalácticos de meshes, os atributos de seus meshes melhoraram em pelo menos 30%. Isso não parece nada. Mas quando você realmente começar a operar, você descobrirá que a melhoria é enorme. Pelo menos nos próximos exames importantes, eles terão uma vantagem. Depois que algumas pessoas saíram, a loja de reparos intergaláctica de meshes voltou à calma. Eu estava cumprimentando Zhao Menjiu. Vendo-me realmente saindo para recebê-la, ela se sentiu lisonjeada. Chefe Su, você não precisa ser tão educado. Eu realmente não fui educado com ela e fui direto ao ponto. Rápido, rápido, me dê as coisas. Zhao Menjiu ficou em silêncio ao ouvir isso, entendendo que ela estava pensando demais. Balançando a cabeça impotente, não dá para colocar aqui também, porque eu estava ansioso demais para ter meu próprio mesh. Eu esqueci que estava no saguão agora, então a aliança a levou para a oficina. Zhao Menjiu estendeu a mão e tocou o novo anel em sua mão. Após 2 explosões altas, 2 massas de substâncias metálicas translúcidas de 2 metros de altura, houve mais 5 explosões na oficina. 5 pedaços de pedras cintilantes com luz verde escura foram colocados por Zhao Menjiu na mesa. Depois de pegar todas as coisas que eu precisava, Zhao Menjiu olhou para mim com um olhar presunçoso, como se estivesse esperando meu elogio. Ela gastou muita energia para conseguir essas coisas. E conexões, especialmente metal de grafite. Inesperadamente, o estoque da Universidade Xingai foi insuficiente. Ela ainda usou as relações de sua família para reunir as 10 toneladas para mim. Eu naturalmente entendi. Se houvesse tempo suficiente, não seria difícil conseguir essas coisas. Mas a outra parte as reuniu da noite para o dia. Definitivamente gastou muita energia. Eu sinceramente agradeci a ela. Isso deixou Zhao Menjiu um pouco confusa. Após essas 2 interações, ela pensou que eu era aquele tipo de cara hétero de aço. Eu não esperava que eu agradecesse tão sinceramente. Isso a deixou um pouco envergonhada e ela tocou sua orelha. Depois que eu agradeci, perguntei diretamente o preço. Quanto custa tudo isso? O total é de 450.000 moedas estelares. Ela não foi ambígua ao cotar o preço. Afinal, eu havia deixado bem claro antes. O comércio justo é o princípio da outra parte. Estes são todos os preços de mercado. Ela não precisava mentir. Eu balancei a cabeça ao ouvir isso. Ok, transferido para você. Logo o celular de Zhao Menjiu tocou com um lembrete. A conta da Shinkoncombo recebeu 500.000 moedas estelares. Isso deixou Zhao Menjiu um pouco confusa sobre o que eu queria dizer. Eu apenas sorri levemente quando vi isso. O que você acabou de dizer são todos os preços de mercado. Você reuniu essas coisas em tão pouco tempo. Deve haver um acordo, certo? Zhao Menjiu entendeu quando ouviu isso. Eu não esperava ser descoberto por mim. De fato, tudo o que ela citou foram preços de mercado, também seguindo meus princípios. Mas uma parte do acordo, Zhao Menjiu escolheu arcar com isso sozinha. Afinal, ela me prometeu que, se eu precisasse de algo, eu poderia dizer a ela. Agora que foi descoberto, ela só podia mostrar a língua desamparadamente. Havia um pouco de intenção de ser mimada. Se essa cena fosse vista por pessoas que conhecem Zhao Menjiu, certamente ficaria chocado. Aos olhos deles, Zhao Menjiu sempre foi uma garota muito legal, uma personalidade direta. Eles agem muito como meninos. Eu não esperava que a outra parte também revelasse a aparência de uma garotinha. Chefe Su, você vai usar essas coisas para fabricar equipamentos? Zhao Menjiu estava observando o metal de grafite sendo derretido. Eu não pude deixar de perguntar. Eu não queria esconder quando ouvi isso. Quase isso. Estou me preparando para usar isso para construir mechas. Como se tivesse pensado em algo, os olhos de Zhao Menjiu brilharam. O chefe Su está se preparando para construir armas de mecha?
Sob a influência da família, Zalmengil entende sobre mechas. Também é melhor do que os mecânicos de mecha comuns. Materiais como nanometais são adequados para fazer mechas normais? Além disso, a potência e o impulso como núcleo estão longe de ser suficientes para suportar as necessidades de mechas grandes. A mecha que vou construir é óbvia. Só armas de mecha. Posso ver aqui? Zalmengil perguntou ansiosamente. Ele nunca tinha visto armas de mecha antes. Sem mencionar ele, ninguém em Blue Star tinha visto armas de mecha. Não há muitos porque a tecnologia não atinge o padrão. A maioria das armas de mecha são apenas conceitos. O que pode ser feito são apenas alguns mechas auxiliares para trabalho regular. Ele testemunhou minhas habilidades de reparo de mechas. Ele não acredita que eu faria um brinquedo tão pequeno. Ele não quer perder o momento de testemunhar o nascimento de uma arma de mecha. Depois que Zalmengil fez uma solicitação para assistir, pensei um pouco e concordei. No entanto, pode demorar um pouco. Além disso, não é conveniente para você entrar na sala de manutenção. Você só pode ficar no saguão. Afinal, a outra parte se ajudou. Eu ainda posso atender a este pequeno pedido de ver armas de mecha. Eu não pretendo esconder armas de mecha. As pessoas vão vê-lo mais cedo ou mais tarde. Contanto que ele não assista o processo de produção e o processo de aprimoramento, não há problema. Eu prometo ficar obedientemente no saguão e não me mover. Quase no momento em que minha voz caiu, Zalmengil acenou com a cabeça freneticamente em concordância. Essa oportunidade única na vida, sem mencionar esperar no saguão, ele estaria disposto a esperar do lado de fora da porta. Ao mesmo tempo, ele secretamente riu consigo mesmo. Hehehe, criança, você não sabe o que perdeu. Xiaomenjian, que estava meditando, espirrou de repente e murmurou perplexo. O que está acontecendo? Estou resfriado? Não deveria. Embora eu me sinta um pouco diferente em meu coração. Mas Xiaomenjian não se importou muito e continuou seu trabalho de meditação, dentro da loja de reparo de mechas interestelar. Sob minha sugestão, Zalmengil fechou a porta da loja de reparo de mechas interestelar. Afinal, eu não sei quanto tempo levará para eu construir uma mecha. Caso um cliente chegue no meio do caminho, não é bom fazer as pessoas esperarem em vão. Então é melhor fechar a porta. É tão casual. Feche a porta da sala de manutenção. Eu primeiro cheguei perto dos dois grupos de nanometais. Minha mão direita acariciou levemente o chip. A luz girou. Vamos tentar este primeiro. Use o método de fabricação de esqueleto biônico. Esta é uma memória de mecânico de mecha de 3 estrelas que selecionei na memória de herança de mecânico de mecha interestelar. Originalmente, com meu nível atual, ainda sou um pouco inexperiente em operar essa tecnologia, mas tenho assistência de missão. O verdadeiro papel do auxílio de missão se manifestou neste momento, contanto que seja a memória que o auxílio de missão possui. Eu posso dominar rapidamente a proficiência como a do próprio herdeiro, com o aceno da minha mão direita. Um dos dois grupos de nanometais se aproxima diretamente de mim, sob o efeito da compatibilidade de todas as coisas. Esses nanometais começam a mudar de forma e se fundir constantemente, o metal sólido neste momento. É como um pedaço de borracha, permitindo que eu amasse, enquanto a minha mão direita controla os nanometais. A minha mão esquerda também não está ociosa, a lâmina de feixe de calor na minha mão está constantemente esculpindo os nanometais. Cerca de 1h30 depois, há muitos resíduos de nanometais enfraquecidos no chão. E na minha frente, está uma estrutura de metal translúcida de 2,5 metros de altura. Membros, tronco, tendões, ossos, crânio, naturalmente formados e realistas. Estendi a mão e girei um pouco, sem a menor estagnação, girando muito suavemente. Vendo isso, eu assenti satisfeito. Como esperado da memória de herança de um mecânico de 3 estrelas, todos os aspectos desse esqueleto de mecha são comparáveis ao corpo humano em si. Essa compatibilidade definitivamente não será baixa. O mecha se conecta ao corpo do piloto do mecha através de componentes de neuronews, formando um link exclusivo através do fluxo de poder mental, mas as pessoas e os mechas são sempre diferentes, porque as estruturas ósseas são diferentes. Mesmo que um mecha grande seja projetado para ser requintado, ele só pode se aproximar da construção humana. Algumas ações especiais são difíceis de realizar. Isso levou à tecnologia de operação de mecha. Estou muito satisfeito com o meu ritmo. Mas agora é apenas o primeiro passo, então com o aceno da minha mão direita, os nanometais no chão. Os resíduos voam para o céu instantaneamente e depois se fundem novamente. A compatibilidade de todas as coisas é realmente um talento SSG.
Esse tipo de utilização de resíduos, o efeito de não causar o menor dano, é simplesmente desafiador. E esta é apenas uma das habilidades. Na escolha da armadura externa, estou usando a memória de herança de um mecânico de 2 estrelas. Proporção áurea de armadura leve e pesada, usando a própria memória para controlar precisamente a proporção de armadura leve e pesada no mecha. Para fazer com que ambos atinjam o melhor estado de desempenho, a chave para essa memória é a precisão. Um pequeno erro leva ao fracasso. Mesmo eu tenho que levar isso a sério, também controlando os nanometais com a mão direita. Mudando a forma geral, a lâmina de feixe de calor da mão esquerda é responsável por esculpir as texturas e os detalhes. Enquanto minha mente piscava, minha testa também começou a mostrar finas gotas de suor. 3 horas e meia depois, olhando para o mecha coberto de armadura externa e com as conexões das articulações concluídas, um leve sorriso surgiu no canto da minha boca, quase idêntico à planta. A armadura mecha à minha frente. Eu finalmente tinha uma ideia básica. No final, decidi pintá-lo em uma cor vermelha e preta que se combinavam. Parecia um general de guerra. A proporção perfeita de armadura leve e armadura pesada, juntamente com um capacete na cabeça. Eu também escolhi um dos meus favoritos. Embora haja apenas um mesh de 2 metros, em termos de percepção visual, não é de forma alguma inferior a um mesh grande. Em seguida, é o poder do núcleo. Olhei para as lições ao lado, ansioso para experimentar. O que estou usando desta vez é a memória de um mecânico mesh de 3 estrelas, o Regon Han. Esta é a razão pela qual eu quero 5 lições. Desde que assisti ao auxílio da tarefa pela primeira vez, descobri esta memória. No entanto, uma fonte de energia muito forte causaria uma erupção de energia, ou mesmo uma explosão. Eu não tenho confiança para controlar isso. Mesmo mecânicos mesh de classificação superior não podem fazer isso. Eles só podem escolher uma fonte de energia relativamente mais fraca. Para tentar, portanto, mesmo com o poder desafiador do céu, esta memória só foi avaliada como: a memória de um mecânico mesh de 3 estrelas não é prática, mas eu tenho reforço de estrelas. Sob o efeito do reforço de estrelas, é muito provável que a fonte de energia originalmente de nível inferior seja atualizada. Então posso perceber o Regon Han na saída de uma fonte de energia de alta energia, alcançando o mesh de energia mais forte. Exalei um suspiro de ar turvo e limpei o suor fino da minha cabeça. Cheguei às 5 lições verde escuras. Com as mãos abertas, as 5 lições voaram para o ar instantaneamente, distribuídas em 5 direções diferentes em uma formação pentagonal. Então eles se aproximaram gradualmente. À medida que as 5 lições se aproximavam, de repente formou-se no meio delas uma rede de energia. A rede de energia conecta os núcleos das 5 lições, reunindo sua energia. A luz verde pisca. Neste momento, a energia na rede de energia já excedeu em muito a energia das próprias lições, mesmo triplicando. Comparável à soma da energia de 2 lições nucleares. Após uma explosão, girei meus braços e empurrei com força com as 2 mãos. Instantaneamente, ele foi embutido na armadura mesh. No momento em que a fonte de energia entrou no mesh, todos os links da armadura mesh foram ativados. A aterrorizante onda de ar fez toda a câmara de reparo mesh interestelar tremer. Esta agitação fez com que Zalmenjiu, que estava sentado de pernas cruzadas no corredor. A meditação de repente entrou em colapso, e ele rapidamente se levantou e olhou em volta. O propósito de Zalmenjiu permanecer era para testemunhar o nascimento da armadura mesh com seus próprios olhos. Mas ele se lembrava claramente de que os materiais que me deu eram apenas lições. Mesmo que não fossem lições de Uke, não deveriam ter causado um movimento tão grande. O que exatamente o chefe Su está fazendo? Agora o coração de Zalmenjiu parecia estar sendo arranhado por um gatinho, muito curioso sobre tudo o que estava acontecendo na sala de reparos. Além do cruzamento de Zalmenjiu e outros, o exterior da almofada de reparo mecânico interestelar também não está calmo, e o distante do Ean. Observando o vai e vem de pessoas do lado de fora da almofada de reparo mecânico interestelar, suas emoções estavam muito reprimidas. Ele não esperava que o negócio dessa almofada de reparo fosse tão bom. Se ele agisse precipitadamente, seria definitivamente notado pela equipe de aplicação da lei. Mas o que diabos aquele garoto está fazendo? Ele fecha as portas depois de apenas 1 hora de negócios por dia. Sobre este ponto, não é apenas Duan que está confuso, mas também aqueles clientes que vieram em busca de fama. É verdade? Já está fechado? O vídeo é aqui? Existe realmente um reparador mecânico interestelar aqui?
Agora Zhou Yunshin e outros já postaram meu vídeo de manutenção simultânea de 10 mechas na internet. Devido ao aquecimento anterior de Xiaomenja, o tópico sobre a almofada de reparo mecânico interestelar não é baixo agora. O vídeo foi publicado e instantaneamente teve centenas de milhares de visualizações. Como eu suspeitei, os especialistas não conseguem ver o ponto no vídeo, mas os leigos estão se divertindo muito assistindo. Quase no momento da publicação, houve 10.000 comentários. Claro, entre eles, os que mais se arrependem são aqueles pilotos de mechas que já estavam na fila, mas saíram porque eu estava cobrando muito caro. Por causa de um momento de hesitação, eles perderam uma grande oportunidade. Por que eu não insisti um pouco mais? Este é quase o sentimento comum deles. Naturalmente, eu não sei o que aconteceu na internet, e eu também não sei minha almofada de reparo mecânico interestelar. Explodiu novamente. Minha atenção agora está totalmente atraída pelo armamento de mecha à minha frente. O esquema de cores original vermelho e preto, combinado com o leve tingimento verde escuro, adiciona um toque de estranheza, como um monarca da noite escura. O governante da noite.